Olá pessoal, eu sou o Eduardo Girão, sou jornalista, sou mineiro e estou aqui no podcast Tomei Gosto para conversar com o Mário Alasca sobre queijo e vai ter cerveja também aqui e vamos falar sobre vários aspectos aí de cultura queijeira e de queijo em Minas. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Tomei Gosto. Eu sou Mário Alasca, apresentador desse colóquio, e hoje nós vamos ter um papo que, se você é mineiro, você tem família mineira, se você é fã de queijo, se você é curioso sobre queijo, se você toma cerveja e tem vontade de aprender a comer queijo bem, se você estiver no YouTube e a resposta for sim para tudo isso, esse papo de hoje tem um risco seríssimo de você querer morder a tela do seu celular, da sua televisão, do seu computador. Nós vamos falar sobre queijo. Eu trouxe para participar comigo hoje do podcast Eduardo Tristão Girão. Girão Tristão ou Tristão Girão? Então, Girão, Tristão Girão, que é jornalista, especialista em queijos. Eu já até cheguei a trabalhar com ele fazendo coisas para o mercado de trabalho e sempre são conversas muito interessantes. Então, hoje eu tenho certeza que vai ser um papo muito interessante também. Você que está no áudio, você que está só no áudio, é, vale a pena falar que o podcast do YouTube agora também tem imagem do YouTube. Podcast Tomei Gosto também tem imagem no YouTube. Você procura lá YouTube Tomei Gosto e encontra a gente. Vem para o YouTube caso queira ver. Se não quiser ver, ouça. Na descrição do vídeo estarão o nome dos queijos, cervejas e afins que nós degustaremos hoje. Chega mais que o papo vai ser sensacional. Só vem comigo. Eduardo Girão, cerveja, café ou vinho? depende do momento, né? A gente precisa, adoro resposta. Comecemos pela manhã, então. De manhã, Café, com certeza. em qual dose? Qual dose? Porque você tem cara que toma uns 10 litros de café. Não, até que não. Eu gosto muito de café, tomo todos os dias. Sempre que eu viajo, trago café e tal. E tomo umas 2 xícaras de café. 2 xícaras grandes de café. 2 dedos de café? 2 dedos de café. Uma xícara de 300 ml, você toma 600 ml de café pela manhã. Mas aí não costumo tomar mais também não. Tomo só de manhã. E eu sou daquele tipo de ser humano que o café não atrapalha o sono. Não atrapalha nada. Posso tomar 1 litro de café antes de dormir, tranquilo. Bruno, da Academia do Café, ainda é meu recordista. Ele fala que antes dele sair de casa, ele e a esposa dele fazem 3 litros de café. E se eles não ficarem em casa mais tempo, eles tomam só esses 3 litros de café. Então, se você tomar 600 ml, 2 xícaras cheias, entupidas, ainda você não tá no nível do Bruno. Então, é um ser humano normal. Considerando o conhecimento de café que ele tem, né? Se ele divide com a esposa, dá 1,5 litro, eu tô tomando 600 ml, eu tô na metade do Bruno, né? Quase. Então tá até bem legal a minha média, né? Cara, eu queria poder chegar lá, não tem estômago para tal. Eu adoro café, mas enfim, o entrevistado é você. É no almoço. No almoço, aí também depende. No almoço já pode ser cerveja, pode ser vinho, pode ser um drink também, drink com queijo. Já fiz alguns trabalhos de harmonização muito legais. Quem acompanha esse podcast sabe que quando eu trago especialista aqui, parece que o cara é doente com o que ele fala. O Bruno, acho que eu tô falando de futebol, ele virou pra falar de café. Eu acabei de perguntar cerveja, café ou vinho, vocês estão de testemunha, vocês estão ouvindo aqui, vocês estão comigo. Perguntei o que ele bebe na hora do almoço, ele falou que ele toma um drink com queijo. É um abençoado. E de noite? Nós vamos entrar no drink com queijo daqui a pouco. Calma, calma. E de noite? De noite pode ter vinho, pode ter cerveja, também pode ter café outra vez, não tem muito problema não. É porque eu já fiz um drink com café, cerveja, vinho e queijo, e fica muito gostoso ou não? Não, eu já harmonizei um queijo com um drink que tinha café, inclusive, há pouco tempo. O queijo com drink tinha café, não. Tudo bem, Você ok. tem ideia do tanto que eu ando andando por aí, foi no Maranhão. Cara, o Maranhão e o Piauí moram do lado direito do meu peito, que eu quebrei a clavícula no meu primeiro dia de férias em Barra Grande do Piauí. Eu tenho uma placa aqui que A testa. até hoje o Piauí mora do lado direito do meu peito. Tá, mas entre os três, cerveja, café ou vinho, você tem um favorito ou não? É a hora do dia que manda? Pois é, depende muito da hora do dia e daquilo que você tá com desejo, né. Tem dias que você quer vamos tirar a parte da manhã, que geralmente é um café, né. Porque tem um café da manhã bávaro, né? Que é cerveja de trigo É, e não sei o quê. eu não cheguei nesse nível ainda não. Ah.
Mas vamos dizer assim, na hora que já tá liberado o consumo de bebida alcoólica, Foi né? medir. Abrir o banco, né? Alguma coisa assim, né? Então já tá liberado. Pode ser vinho, pode ser cerveja. São as bebidas que eu mais gosto de consumir, são vinho e cerveja, né? Tem dias que a gente tá com aquele espírito cervejeiro, né? Sim. E tem outros dias que a gente quer ficar assim, bebericando um vinho, tranquilo. Engraçado, cara. Eu tenho vontade de tomar café todos os dias. Eu não tomo todos os dias, mas eu tenho vontade de tomar café todos os dias. Mas o entrevistado eu sei também. Tem dia que eu não quero tomar cerveja e tomo cerveja assim também. Você já começou a falar de coquetel com queijo. Já vamos começar disso aí, que eu ia perguntar mais coisa de comida e bebida, mas que coquetel que você fez tinha queijo? Coquetel com queijo, eu não fiz, mas eu tomei. Eu degustei um coquetel com queijo em São Paulo, lá no Tantan, Noodle Bar. Esqueci qual é o bairro lá, mas é um restaurante muito famoso, né? De comida oriental. E aí lá tem uma carta de drinks, né? Muito bonita, inclusive visualmente. E os drinks são muito bons. E tinha um drink lá que era com um pedaço de queijo grana padano. Drink com grana padano. Exatamente. O grana padano é de cabra. Grana padano é um queijo italiano de vaca. É de vaca? Ah, então começamos a falar de queijo. Gente, que coisa. Começamos a falar de queijo. Grana padano. Eu, antigamente, partia o grana padano com a faca em quadradinho normal. Até o dia que eu vi que se eu partisse ele com a faca, que é tipo uma folhinha, despedaçasse ele, Uhum. é, ele ativava os cristais de sal ou é cristais de potássio, cristais de sal? O que é o cristal do grana padano? Falando assim, ativação parece Não, tipo, fica mais evidente, não é que eu é, ativei, parece que ligou um negócio no queijo, né? exatamente. É. Não, é o seguinte, a gente até fala bastante disso em consultoria ou em evento e tudo mais, queijos desse tipo, né? Que aqui no Brasil a gente popularmente acaba chamando tudo de parmesão, mas cada um tem o seu nome, né? Tem o parmigiano reggiano, tem o grana padano, né? Esses queijos de massa dura são queijos que, pela estrutura da massa, né? A massa é uma massa granulosa e ela tem esses cristais, né? E são cristais que atestam o nível de maturação do queijo. Então, quando ele é um queijo que já está mais maturado, bem maturado, ele concentra um aminoácido chamado tirosina e ele se condensa na forma de uns cristalzinhos brancos, uns pontinhos brancos. Já viu uns pontinhos brancos na massa do queijo? Talvez um dos queijos que a gente tem aqui na mesa hoje você vai até ver. Já tô até vendo aqui. E aí, quando você despedaça ele, você exibe melhor essa textura granulosa da massa e você já começa. Você já ouviu falar que a gente come com os olhos, né? Sim, Então a gente já começa a ver que é um queijo granuloso. Então isso já é uma mensagem que, sem você perceber, já foi passada pro seu cérebro, né? sim. Então na hora que você começa a comer o queijo, você já tem aquela informação, ainda que você não tenha tido consciência. Cara, você falou disso agora, eu tô lembrando uma coisa, mussarela trancinha. O melhor jeito de comer uma mussarela trancinha é desfiando ela. Eu também acho. Por que que fica mais gostoso? Aí é um queijo que, partindo do mesmo princípio que a gente tocou agora, né, de despedaçar um queijo duro, né, Uhum, como um parmesão, vamos colocar sim, genericamente aqui. Por quê? Porque ele é granuloso, né? E a uhum, mussarela, por quê? Porque ela desfia, né? sim, Ela é um queijo de massa afilada, né? Ou seja, aquela massa, quando ela está sendo preparada para virar queijo, você adiciona água quente, né? Aquela massa, ela aquece e ela chega num determinado ponto que você consegue esticar ela como se fosse um chiclete. Então, depois, se você quiser, faça uma visita lá nos meus destaques no Instagram, sim, senhor. Fala seu Instagram pra quem tá ouvindo a gente. @Eduardo Tristão Girão. E lá tem um dos últimos destaques é formiga. Eu tive lá visitando várias produções de queijo e algumas pequenas fábricas que fazem mussarela e produtores pequenos também artesanais. E aí mostram os produtores puxando a massa do queijo para poder fazer queijo de massa filada, mussarela, trancinha, nozinho. Então eles vão puxando e voltando com aquela massa. Então, sabe, igual, vou fazer uma comparação boba aqui, igual o Bala Delícia, que vai puxando aquela Sim, massa, vai sim, juntando, vai puxando, né? sim. Vai fazendo diversas vezes aquilo, vai criando aquela estrutura enovelada, né? Da massa, né? Renovelada, deixa eu anotar Enovelada. aqui. Anota essa aí, hein? Renovelada. O Tantan Noodle Bar que você falou é na Fradique Coutinho em Pinheiros. Pois é, tem Ah, um drink rapaz. com grana padano aí. Eu não me lembro exatamente como é que ele era, já tem um tempo já. Mas eu gravei que eu tomei um drink com queijo. Gostou? Gostei, gostei sim.
Sim, pra tomar uma vez na vida, né? Não tô. Eu não chegaria, nossa, Não sexta-feira, tô falando mal do drink, de forma feijoada, alguma, vontade de não. tomar um drink com grana padano. Não, Não, né? não, não. Acho que foi uma coisa, pra minha experiência pessoal, foi legal. Mas assim, não vou sair correndo de casa de novo, pra tomar esse drink e tal. Gosto de drink, apesar de não ser o que eu mais consumo, né? Mas foi uma experiência boa. Gostei de conhecer, mas não é aquela coisa que eu vou sair correndo atrás. Era reincidente. De onde que veio esse negócio seu com queijo? Ó, nossa, a fita voltou um tantão. Vambora. Eu me formei em jornalismo, né? E eu descobri que Somos do mesmo ano. nós somos contemporâneos, né? Na faculdade de jornalismo. E eu, por acaso, comecei a fazer matérias de gastronomia. Não era previsto. Então, quando eu estava no meu último estágio, que foi como escuta, né? Que a gente falava antigamente, né? Sim. Escuta do estado de Minas, né? A gente fica lá no telefone, na internet, no rádio com a frequência da polícia. Não sei nem se eu posso falar isso, né? Não sei. Não podia naquela época, Não não. sei, Mas enfim, já passou, já saí do jornal, aí dane-se, eles que se resolvem com a polícia. Problema deles. A gente ficava fazendo ronda, né? Essas coisas, pra ver acidentes, tragédias e tal. Então, assim, na minha cabeça nem passava gastronomia nem nada, porque na faculdade a gente sempre aprende, assim, que as editorias são cidades, Esportes, esportes, política, economia, cultura, né, e tal, cultura. mas eu não sabia que poderia existir dentro da cultura, ou a parte da cultura, poderia ter a gastronomia, né? Pra mim isso não era uma possibilidade. Naquela época acho que nem era muito também. Mas gastronomia é uma subeditoria de cultura ou hoje nós já somos o alimentos e bebidas é uma editoria? O quê? Acho que ela, assim, ela pode ser entendida como uma subseção, né? Tô falando assim, do ponto de vista editorial, né? Sim, senhor. A gente vê isso muitas vezes, assim, encartes dentro de sessões de cultura, né? Ou você vai lá colocar, assim, filmes, música e tal, bares, restaurantes, né? Entra muito na categoria do entretenimento, né? Sim. Embora cobrir gastronomia possa ser até perigoso, né? Você vai fazer uma matéria para denunciar, assim, transgenia dos grãos do agro, né? Você vai arrumar encrenca, assim, de um dia pro outro, né? Pode ser. Pode ser que você arrume Pode encrenca. ser. Então, gastronomia a gente se acostumou com uma coisa meio fim de semana e lazer, né? Sim. Entretenimento e tal, mas é muito além, né? Então você Sim. vai falar de tendências, consumo de carne, né? Sim. Você tem a forma como se produz alimento na indústria, né? Legislação de alimentos artesanais, você tem vários assuntos é, sérios, entre aspas, né? São sérios realmente, né? Não. Só que a Eu, gente eu não não tá muito cumpro, eu não dou habituado. conta. Então, assim, isso pra mim não era muito uma possibilidade, né? Então, de repente, o João Paulo Cunha, grande jornalista, grande amigo, foi quem me deu a oportunidade. Falou assim: olha, tem uma freelancer que tá deixando o posto aqui, faz matéria de bares e restaurantes e tal. Não tô te prometendo nada, é só um freela. Se você tiver afim, me fala e tal. Eu falei, ué, vamos nessa. Eu tava formando, e aí comecei a fazer meio pra cá, sabia nada. Minhas primeiras matérias foram, assim, horríveis. E aí eu fui pegando referência na marra, né? Uhum. Fui aprender fazendo, né? Sim. Então, assim, não tinha. Acho que nem o João, que é um cara muito foda, nem ele sabia exatamente o que cobrar uma matéria de gastronomia também, porque era um negócio muito incipiente Nova. na época, né? Ah, Então foi todo mundo meio aprendendo junto, assim, e acho que, né, fiz um bom trabalho lá. Acho que deixei uma boa trilha aberta lá, né? Já tem um tempo que eu não tô mais no jornal, já me desliguei de lá. E numa certa altura, como eu cobria, eu tava principalmente nessa parte do entretenimento, né, vamos dizer assim, mas era bem variado, né? Um novo restaurante, um chefe que tá em alta, a gente entrevista, né? Uma tendência e tal. O queijo aparecia de vez em quando, né? Então a gente tá num lugar que produz muito queijo e tudo mais, né? Tá muito ligado ao queijo. Então ele aparecia vez por outra, assim, uma nova região, essa coisa dos queijos com mofo, né? Era uma novidade naquela época, hoje já nem tanto. Então, assim, de vez em quando aparecia essas pautas, né, de queijo. E aí, mais ou menos nessa época, assim, vamos colocar aí quase uns 10 anos atrás, né? uhum. Acho que começou um pouco o pessoal a usar Instagram, né? Mais ou menos, né? E aí eu comecei a usar também e tal. Todo mundo usando sem ter a menor noção do que viria a se tornar, né?
E aí eu comecei a publicar umas coisas de queijo, assim, comecei a me interessar por queijo, assim, e eu falei, pô, legal, esse queijo não conhecia, olha esse como é diferente, de onde que veio esse aqui, quem que faz, como é que é feito, por que que fica assim? Aí comecei a me interessar e publicar cada vez mais frequentemente sobre queijo. E aí isso começou a chamar um pouco a atenção, assim, das pessoas, né? Aí eu comecei a fazer pequenas viagens para conhecer um pouco de queijo e tal, então isso foi um passo de cada vez. Até um dia que eu fiz uma degustação de queijos aberta ao público. Uhum. E aí foi nesse dia que o negócio começou, né? Embora eu também não soubesse onde ia parar, né? Se eu ia continuar fazendo isso ou não, mas começou com isso. Por quê? Porque as pessoas que moram, os mineiros, né? Muitas vezes se julgam entendedores de queijo, né? Sim. Só que na página 2 já todo mundo cai, né? Aí, assim, já começa a vir confusões, assim, engraçadas, né? Coisa do canastra de Araxá, né? Talvez a gente venha falar disso aí. Você teve no Mercado Central, né? É. Lá tem muito essa plaquinha, né? Então você vê que as pessoas acham que conhecem, mas na verdade não conhecem assim muito, não. Aí eu falei, pô, vamos começar a fazer, oferecer experiências de degustação para as pessoas em que elas possam ter um momento de prazer ali degustando queijo, mas aprender um pouco também, né? E tem a ver com minha missão de jornalista, né? Então por isso que eu nunca achei que eu deixei de ser jornalista pelo que eu faço, né? Então tem sempre essa missão de proporcionar uma experiência, um momento de prazer, mas também de entregar alguma coisa para a pessoa que ela vai sair carregando alguma coisa na bagagem ali, né? Ela aprender um pouco sobre queijo, sobre uma região, modo de fazer uma tradição. Então isso começou 6 anos atrás e foi o ponto de partida. Esse é o coração do meu trabalho, é todo esse, né? Experiência, formação, conhecimento, né? Valorizar o queijo e deixar permitir que as pessoas conheçam mais a fundo e melhor, corretamente, né, o queijo de Minas. Cara, você falou do queijo de Araxá com a placa no Mercado Central. Vou compartilhar com vocês que ouvem e veem esse podcast. Falando com o Girão, falei, Girão, manda uma lista de queijo aí pra eu levar e tal, não sei o quê. Vai no Mercado Central, vou e tal. Ele me deu uma lista de loja de queijo. Eu falei, vai ser fácil achar no Mercado Central. E, bicho, eu nunca me senti tão idiota na minha vida. Porque o Mercado Central tem 1 milhão de lojas de queijo. E ficava eu desse tamanho andando no meio do mercado, olhando pra cima, porque eu duvido que você que tá andando aqui, tirando o Rei da Limonada, o Casa Cheia, o Café Dois Irmãos, Um elevador. o Elevador, você nunca viu o nome de uma placa de loja no Mercado Central de Belo Horizonte. Ninguém sabe o nome de placa de loja no Mercado Central de Belo Horizonte. Eu me senti idiota, porque eu olhando pro celular, olhando pras placas, assim, ó. Eu pensei assim, os caras devem achar que eu sou gringo, né? Vai na loja tal, compra tal queijo. Vai na loja tal, compra tal queijo. E eu fiquei horrorizado, porque é muita loja e é muito queijo diferente, velho. Aí eu falei, cara, como é que um turista, ou eu mesmo que sou da cidade, fala assim, vou comprar um queijo bom, com gosto de queijo. Como é que eu me norteio nisso? Possível. Eu fico Exatamente, eu me lembrando, senti retardado. Falei, nossa, assim, bobo. eu fico lembrando, assim, de viagens que eu já fiz. Não precisa nem ir longe, assim, não. Eu posso dar dos dois exemplos, né? Uma viagem que eu fiz para outro lugar fora do Brasil e Sim. alguma viagem aqui dentro do Brasil. Se você não tem conhecimento e se você não tá do lado de uma pessoa que conhece o lugar, ferrou. Au. Por exemplo, assim, adoro vinho de sobremesa. Aí uma vez eu tava na Hungria. Aí queria comprar o famoso vinho Tokaj, né? Aí eu entrei num lugar lá, tipo um mercado central de Budapeste lá, sei lá. Cara, devem ter feito gato e sapato de mim lá dentro, né? Assim, devo ter levado, assim, o pior pelo maior preço, né? Não, loucura E isso. assim, vamos num outro lugar, vai num mercado de alguma cidade interior, né? Alguma coisa assim, né? Um lugar que é um outro microcosmo, né? Que você não domina, né? Se você não tá com uma pessoa pra te falar assim, olha, vai na barraca daquela dona ali, que é ela que tem a farinha, que é farinha de mandioca, que é boa. Vai lá, compra a dela, que a dela é boa. Aí você vai lá sentar com a pessoa que você conhece pra você ver. Vai comprar ruim, mais caro. Mas o queijo ainda tem um segundo fator. Quer dizer, tem vários. Primeiro que é tudo muito bonito. Então você falou, ó, queijo. Ó, queijo, queijo. Mas assim, e terceiro que diferente do café e da cerveja, e talvez da cachaça também, o queijo não necessariamente tem um rótulo. Né? E tem uns queijos que tem marca, né? Tem. Assim, mas o queijo não tem rótulo.
Então, assim, como é que você se norteia naquele mercado central em nome do pai? Pois é, assim, esse negócio do rótulo é um assunto meio delicado, assim, né. Em tese, eh, todo produto tem que estar embalado, né, ou com uma mínima, identificação, né. Sim, Falando dos queijos, né, sim. assim, queijo pode estar até fracionado, né, mas ele tem que estar fracionado, tem que ter uma etiqueta, alguma coisa pra você saber o que que é aquilo, né. Então, assim, não precisa de eu ficar escondendo aqui, né, todo mundo que vai no mercado central vê montanhas, né, Sim, de queijo exatamente, branco exatamente. sem identificação, Sim, né. Então isso acontece muito, assim: "Ah, o queijo é ruim?" Não, não necessariamente. Às vezes pode ser um queijo ótimo, mas tá sem identificação. Isso é bom? Eu diria que, para não falar que é ruim, eu diria que não é o ideal, né. Então para quem tá do lado de fora, deveria ver o rótulo, né. Inclusive, assim, não vou falar aqui de legislação, porque não é a minha praia, né. uhum, Então, mas eu posso te dar, assim, 90% de certeza que a obrigação é que esse produto esteja, rotulado, embalado, identificado. Ele não pode estar lá sem nenhuma identificação. Como é que o consumidor sabe o que que é aquilo? Mas assim, não vou te dar certeza, senão eu vou entrar numa seara que não é minha, posso acabar falando bobagem, né. Mas isso, assim, o produto ele deve ter uma identificação. Você que é consumidor, você não vai discordar de mim, né. Então você quer de chegar e modo quer ver o algum. que que é. Não, pô, café, a Isso é cerveja, o que a gente sempre fala, assim, você vai no isso a gente sempre fala isso, vai no Mercado Central é um lugar maravilhoso. Eu adoro ir pra lá, arrastar chinelo, ficar lá, tirando foto, andando, tomando caldo de cana, comprando coisa. Eu consumo coisas do Mercado Central, um zilhão de coisas, né. Mas o que a gente sempre fala, busque comprar queijo que tem rótulo. Então, por exemplo, os queijos todos que você comprou aqui, você comprou todos com rótulo. sim, Pois é, então ele poderia até estar partido. Mas ele estava partido até com o resto da embalagem original dele. Você sim. vê que um é parte do outro, né. Então isso é muito importante, assim, uma regra básica para você se dar melhor na hora de comprar queijo, é procurar queijo com embalagem. Então, não quer dizer que você vai comprar um queijo sem embalagem e vai estar estragado, adulterado, tá ruim e tal. Não, pode ser bom, mas para você evitar encrenca, compra o que tem embalagem. É a maneira mais segura. Bom, a gente tá com alguns queijos aqui na mesa, você lembra o nome deles todos de cor? Lembro? Então, fala aí de um por um, que depois eu vou te fazer outras perguntas, nós vamos começar também a comer queijo, graças a Deus. Claro. E aqui a gente fez uma seleçãozinha muito louca, né. É, Tem variado. tá bem variado, assim. E eu até gosto bastante disso. Porque a pergunta é a seguinte, então já que você falou da seleção, a pergunta é a seguinte: e pra quem fala que queijo é tudo igual? Isso é igual falar que as pessoas são todas iguais, né, porque cada queijo tem uma personalidade, né, vamos dizer assim, né. Tem queijo com mofo, sem mofo, tem queijo duro, tem macio, tem massa fundida, tem massa crua, tem queijo que de manhã você não dá conta de comer, e tem queijo que de noite ele não te sacia, né. Uhum. Então, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo bobo aqui. De noite, na hora que você tá tomando um vinho tinto, talvez, uma cerveja com muito álcool e tal, ou muito lúpulo, né? Uhum. Aí você vai abrir um frescal, É, aí não dá. um vai passar por cima do outro, né? Sim. Então, um pouco assim, né? Quem fala que queijo é tudo igual, assim, a gente é obrigado a respeitar a opinião, né? Mas não é não, é igual falar que toda pessoa é igual. Você tem o seu jeito, eu tenho o meu, eles têm o deles, né? Então, Mas então você falou das variáveis. Vamos lá, tem o tipo de leite. aham. E antes do tipo de leite no Mercado Central, uma senhora falou assim: "Ó, experimenta esse queijo tal aqui outro dia, e esse queijo tal aqui é com leite de cabras, só que as cabras que fornecem o leite para esse queijo só comem fruta. Uhum. Não dá diferença. Então vai ter o leite e antes do leite, né, que é o trato ou a nutrição do animal antes do leite, né? Sim. Aí depois falou que vai ter o processo, depois do processo tem a cura ou não, Uhum. e E a época do ano? a época do ano. Choveu? Tá quente? Ventou? Tá frio? Então você pode fazer o queijo com os mesmos ingredientes, no mesmo lugar, a mesma pessoa, a mesma mão, é o mesmo modo de fazer, o saber fazer, mas se choveu, se tá quente, isso pode influenciar o queijo, geralmente influencia. Menos o queijo que é industrializado, né, de leite pasteurizado, que tem a cultura láctea, eh
definida, né, e tudo mais. E influencia mais aquele que é um queijo artesanal de leite cru, né? Que é um produto mais sensível a essas variações. Vamos falar dos queijos, Vamos falar dos então. queijos. Vambora. O que que está na mesa para quem está nos assistindo aqui? Aqui a gente tem um queijo Minas artesanal, que é um Uhum. dos principais tipos de queijo produzidos em Minas. Esse aqui vem da canastra. É o queijo do Serjão, que ganhou medalha super ouro no Mundial do Fromage na França no ano de 2021. Aqui a gente tem um queijo que a gente adora, que é o requeijão moreno, de Engenheiro Navarro, da Pioneiro, desculpa. Pioneiro, que é a marca, lá de Engenheiro Navarro, perto de Montes Claros. Requeijão moreno é um queijo típico do norte de Minas, né? Tem outros estados, né, muito semelhantes. É moreno. Ele é moreno porque você adiciona o que eles chamam na região de creme frito. Ou seja, você bota a massa, né, que vai fazer o requeijão num tacho para mexer e fundir a massa com o creme de leite que você vai colocar numa outra panelinha ou frigideira, vai colocar no fogo. Aquele creme de leite vai virar um óleo, né, como se fosse uma manteiga, né, derretida, e aquela manteiga vai escurecer no calor. Então aquele óleo amarronzado vai ser fundido na massa do queijo, no tacho. Então você vai mexendo no tacho ou numa panela industrial, você vai mexer aquela massa, né, coagulada com o creme frito, com aquela manteiga marrom. Então isso vai dar essa cor amarronzada para o queijo. E essa massa fundida você vai colocar numa forma, e aí o queijo vai ficar, nesse caso ele é cilíndrico, né, mas tem barra, tem vários formatos. Porque um cara perguntou no Twitter aqui, por que todo queijo é redondo? Interrogação. Essa pergunta também essa pergunta aí, ela Você experimenta, tem ordem? Negócio de cerveja tem que ter ordem para comer, não? tem que ter ordem para comer, sim. Ele começa ou não é outro? Se você quiser ir mais num esquema livre, a gente pode ir também. Não, vamos na ordem. Mas em geral, se a gente for numa certa ordem, imaginar uma rampa, né? Aham. Vai dar mais certo. Porque a gente tem Minas artesanal da canastra, o requeijão moreno, tem um de cabra com mofo branco e carvão, e tem um queijo holandês de massa dura, que é semelhante a um Gouda, né? Alguma coisa assim. Sim. Pelo que eles venderam lá, né? Sim. Então, a gente tem 4 queijos aqui. Tem 3 mineiros, um holandês. Mas aqui, então a gente tá falando do requeijão moreno, eu vou experimentar ele daqui a pouco, aí o Girão vai repetir toda a explicação, fique tranquilo, tá? Acho que a gente pode começar pelo queijo da canastra. Queijo da canastra, que tá aqui comigo. Sim. Eu trouxe todo o ferramental que eu tinha na minha residência, queigístico. Eu trouxe uma faca de queijo, que é uma faquinha furada. Uhum. Eu trouxe uma espátulazinha, faca, sei lá, que parece uma folhinha Uhum. de ficus, meia folha de ficus. Olha o que eu virei, gente. Trouxe garfos também para serviço. Poeta, né? E uma espátula, seria isso aqui? É uma espátula. Espátula, que é tipo uma faquinha espátula. Com o que a gente parte o queijo canastra, Queijo querido da Girão? canastra, a gente pode partir do que você trouxe aí. Seria melhor essa faquinha com os buracos. Você faz as honras, por Com favor? certeza. Obrigado. Você quer um garfinho também, Power, ou não é necessário? Minha mão tá limpa, tá? Você me cumprimentou e nós estamos com as mesmas bactérias. Pois é. Bom, esse queijo aqui vai ser melhor da gente cortar dessa maneira pra gente poder tirar a fatia mesmo, né? Tem alguns queijos que a gente vai despedaçar, provavelmente, como esse aqui. A gente pode fazer com a faquinha menor, né? Sim. Aquela meio de parmesão. Aqui eu vou fazer uma coisa que é o seguinte, eu vou acertar o corte aqui do queijo, porque na hora que te vender esse queijo lá... Não, eu que tirei isso aí a Você mais. que já tirou? Claro. Ah, tá. Tava em casa com fome ontem. Tirou cheio fora- de queijo em casa. Tirou fora do prumo, né? Aqui, ó. Vai dormir, velho. Alguém já morreu. Não é igual bolo, mulher. Ó. Você estragou o bolo. Alguém já morreu. Não, você comeu queijo fora do... Eu sei que tem o baiacu, que é o peixe que você partir errado, mata o cara. O fugu. Sei lá o que é. Alguém já morreu? Não, você partiu o queijo errado, caiu duro. Não existe isso. Mas assim, talvez é o que você tava esperando de mim, né? Esse comentário, né? Sei, eu não tava pensando nisso ainda não. Surgiu. Bom, aqui a gente vai tirar dessa maneira, porque esse queijo aqui, olha, repara pra você ver. Ele tem uma casca mofada, né? Uhum. Dos dois lados, claro. E percebe que ele é mais escurinho nas bordas. Olha aqui, ó. Não sei se tá dando pra todo mundo ver, né? E ele é mais molinho aqui, ó. E aqui ele é um pouco mais firme. Então o Girão falou que ele é um pouco mais mole na extremidade e no interior dele, na casca, e no interior ele é mais firme. Isso.
Então tá, só Essa pra quem tá ouvindo a gente, pra eu fazer o descritivo. aqui nas bordas, né, ele é mais molinho, mais escurinho, como se ele tivesse se derretido. Não foi, eu vou explicar. E aqui na parte de dentro, o miolo, né, que é o Uhum. coração, alguma coisa, ele tá mais firme, né? Por que que isso acontece? Tá vendo que ele tá cheio de mofo branco, né? É um mofo que foi desenvolvido naturalmente na queijaria. Esse mofo, quando ele tá aqui na casca, ele começa é um ser vivo, né, que tá na casca do queijo, ele começa a degradar a massa do queijo. Falar degradar às vezes não parece tão bom, né? Mas é um processo natural, assim como acontece no brie, por exemplo, né? Uhum. Então, as enzimas que esses micro-organismos aqui liberam, elas vão penetrando a massa do queijo de fora para dentro, né, claro, e vão quebrando as moléculas de proteína e gordura. Então, elas vão ficando essa parte vai ficando mais molinha. Onde ele já passou e já digeriu, vamos dizer assim, já quebrou a molécula, ela já tá mais molinha. É o mesmo processo do brie, do camembert, esses queijos de mofo branco, né? Então, quando a gente parte dessa maneira aqui, a gente parte de uma forma que a gente consegue observar isso. O Girão falou dessa maneira que ele partiu o queijo como num gráfico pizza. Você que tá assistindo aqueles gráficos pizza, Exatamente. que tem aquelas repartições, então ele partiu mais ou menos dessa forma. Considerei o metade do diâmetro, ou raio, né? E aí vou fazendo como se fosse um ponteiro de relógio ali para poder fazer cortes sempre iguais. É... Aí aqui a gente tem algumas opções, né? A gente poderia cortar assim, por exemplo, fazer vários triângulozinhos fininhos, né? O que acontece? Uma pessoa pegaria uma parte muito molinha e outra pegaria uma parte muito dura, né? Então a gente pode fazer simplesmente isso aqui, ó. Corta isso aqui no meio e aí, Tino queijo, mesmo já dá vontade de comer assim, loucamente. Ah, aí tem a um gente pão também. tem uma fatia aqui que a gente eh, tem um pouco de cada pedaço, tá vendo? Tem a casca, tem a parte mais molinha e tem o coração. Então, pra você que tá vendo, o Girão fez o gráfico pizza, partiu um pedaço do queijo, e depois ele partiu no meio e fez como se fosse um pepino partido no meio. E agora ele partiu no meio de novo. Olha que fatia generosa, cara. Ô, bicho, eu explicando isso aqui, tá fácil de explicar. Eu vendo isso, eu tô entendendo como é que é. Mas eu tenho certeza absoluta que nunca mais na minha vida eu vou dar conta de repetir isso. Em nome do podcast, eu quero falar que eu tô comendo um queijo aqui. Esse é o queijo? Queijo Minas Artesanal Canastra, queijo do Serjão, lá de Piumhi. Muito bom. Muito bom. Agora eu vou te fazer um. Eu ia falar do sensorial, mas faz Pois aí. é. Geral está cheirando a peça de queijo inteira. Você que está na plataforma de áudio, quem tá no vídeo tá vendo. Isso eu Tô tô calado porque falando. eu tô ocupado aqui Uhum. cheirando. Eu tô comendo. Eu tô falando com vocês. Tá muito bom. Hum. Você percebe, as pessoas costumam falar muito cremoso, né? Mas na verdade é muito untuoso, né? Sim, Ele tem muita untuosidade, né? sim. Não, e além do untuoso, desse cremoso que ele tá, cara, ontem eu tava em casa, eu parti um pedaço desse queijo, eu parti um pedaço do queijo, falei, velho, eu vou fazer um macarrão, botar um queijo desse em cima um dia, velho. Ele já tá cremosinho, eu vou brilhar. Hum. Mas engraçado, na boca, além você falou da sensação de boca, né? A primeira coisa que veio pra mim foi tipo um frutado, um cítricozinho, alguma coisa do tipo. Acidez, né? Sim, acidez. Ele tem um pouco de acidez, sim, porque ele é um queijo, apesar dele ter essa aparência muito mofada, né? Cremosa e tal, você olha e fala assim, nossa, um queijo super maturado e tal. Na verdade, esse queijo deve estar com mais ou menos. O Serjão pode puxar minha orelha depois, né? Mas ele pode ter 30 dias, 40 dias, 25 dias. Ele tem alguma coisa em torno de 30 dias. Não tem muito mais do que isso, não. Esse queijo não é um queijo feito para maturar demais. O Minas artesanal. É um queijo de 1 quilo. Então não é um queijo muito grande, né? A massa dele é crua. Então ele tem um nível de umidade alto. Então ele não é um queijo feito para maturar muito tempo. Embora a gente veja, às vezes, pessoas que maturam queijo Minas artesanal, ou seja, canastra, araxá, cerro, matura assim por 6 meses. Mas, na minha opinião, dificilmente você vai ter um queijo desse muito bom maturado por esse tempo. Muito difícil. Porque ele é um queijo para ser comido mais novo.
com aí 30, Eu vou pegar uns 60 pedaços só em dias. nome do podcast, tá? Não é porque eu Claro. sou gordo, não. Isso aí fique claro, tá, gente? É, agora, Não é um queijo forte, né? Vamos dizer assim, né? cara, isso que eu ia te Muito perguntar. intenso. Sim, não. Eu comi a casca. Pode comer? Pode, de Esse mofinho que eu comi na casca, eu vou morrer se eu comer ele? forma alguma. Porque ontem eu tava comendo esse queijo em casa, eu fiz em nome do podcast, tá, gente? Trabalho. Trabalho. E aí, a hora que eu tirei a casca fora, eu falei, pô, mas tem muito queijo aqui ainda nessa casca. Eu fui comer quase que a casca inteira. Sim. Não precisa tirar a casca, então. Não, tem queijos que a gente tira a casca porque pode ter uma consistência que não é aquela que você deseja, né? Então você pega, por exemplo, vamos pegar um queijo italiano, Grana Padano, alguma coisa assim. É um queijo que tem uma maturação de pelo menos 9 meses, se não me engano, né? Então é um queijo bem maturado. Ele tem uma casca, né? Muito espessa e muito dura, né? Então, assim, você pode comer a casca? Pode, mas ela não é. Vamos dizer assim, você não tá comprando o queijo ali por causa da casca, né? Então, não é um tipo de queijo cuja casca a gente come. Então, assim, você pode até comer casca de todos os queijos, mas tem alguns que realmente não é, não é uma heresia você deixar de comer a casca, não. Cara, e assim, esse queijo que a gente comeu agora é o queijo Minas Artesanal. artesanal da canastra. Isso. A canastra para queijos já virou aquela coisa que a gente chama de DOC, que é denominação de origem controlada? Aqui no Brasil um pouco é parecido, mas um pouco diferente, vamos dizer assim, né? A gente tem alguns queijos brasileiros que têm indicação geográfica. E a indicação geográfica aqui pelo menos eu falo do Brasil, que é o, o conhecimento que eu tenho, que não é dessa parte, que não é muito também, mas eu posso falar do que eu já sei, né? A indicação geográfica aqui, ela se subdivide em indicação de procedência e denominação de origem. Ou seja, são duas modalidades da indicação geográfica. Então você pode ter a IG, indicação de procedência, ou denominação de origem, né? É, A canastra tem a IG na modalidade indicação de procedência. O que significa isso? Significa que o lugar é reconhecido como um lugar que produz aquele queijo, né? Que tem aquele produto, né? A diferença para DO é porque é um pouco abstrato isso aí, mas acho que dá para explicar aqui. É que quando um produto ele é reconhecido com denominação de origem, em vez de indicação de procedência, quer dizer que aquele produto com aquelas características, ele só poderia sair daquele lugar. E que na canastra é difícil balizar isso, porque de canastra, porque você pode repetir essa receita em outro lugar. Porque assim, esse queijo, Minas artesanal, ele é feito no estado quase todo, vamos dizer assim, né? Existem 10 micro-regiões que produzem o queijo Minas artesanal atualmente, reconhecidas. Uhum. Não quer dizer que fora delas não se faça, se faz. Você pode fazer de forma legalizada, chama de queijo Minas artesanal, você só não vai ter, às vezes, o sobrenome da região, né? Então, quando a gente está falando de queijo Minas artesanal, um queijo feito no estado todo, vários lugares. E quando ele é feito numa das 10 micro-regiões que o governo já mapeou, leva aquele sobrenome. Então por isso que é queijo Minas artesanal, Canastra, queijo Minas artesanal, Araxá, queijo Minas artesanal, Campo das Vertentes. E mais recentemente foi Terra de Vitipoca, Entre Serras da Piedade Alcaraça, que é um nome grande, Diamantina. Então tem esses nomes, que são nomes de novas regiões que foram reconhecidas. A canastra tá mais cara. A canastra ganhou esse prêmio internacional de um cara e todo mundo ganhou preço? Ou a canastra tem várias. É uma região de produz queijos bons? Por quê? E canastra é um nome tão forte em queijo. Ó, é uma região que tem vários atributos que são favoráveis, né, para produção de queijo. É mais queijo. Manda brasa. Tem clima, altitude, água, vegetação, tem uma série de fatores naturais que são favoráveis para a produção do queijo. Existe, falando de uma parte que nem todo mundo fala, né, mas existe já um investimento dos produtores, da associação de produtores, né? Ou melhor, tem mais de uma associação até. Mas as associações, elas apostam e investem muito na promoção
do seu produto, né? E também, claro, né, no aprimoramento dos produtores, né, para que produzam bem, para que sejam inspecionados, né, para que tenham boas embalagens, para que concorram nos prêmios, né? Então é uma região que já tem uma cultura já de investir, né? E muito provavelmente é uma região que está um pouco mais próxima também do estado de São Paulo. Então ela consegue desovar uma parte significativa da produção para fora, né? Então isso ajudou também a desenvolver bastante em termos de venda, né? De comercialização. Isso ajuda muito. Se a gente pensar, a canastra é uma região que não é pequena, né? Então ela começa ali, uma ponta é Piumhi, né? Uhum. Ali próximo até de Formiga, né? Eu até falei Sim. de Formiga no início aqui do podcast, né? Sim. Então ela começa ali, né? Você vai passando ali, saindo de Belo Horizonte, Divinópolis, né? Itaúna, Divinópolis, aí chega lá em Formiga, Pimenta, aí chega em Piumhi, aí começa ali. Aí você vai passando ali por Vargem Bonita, Medeiros mais pra cima, São Roque de Minas, vai passando por algumas cidades, até chegar lá em Delfinópolis, que é a outra ponta, do outro lado do paredão da canastra, né? Do Uhum. tabuleiro, né? Ali, do chapadão. E já tá do lado de São Paulo, Ribeirão e tal. Então tá muito perto, né, de São Paulo. Então, são fatores que ajudam. Nem todo mundo lembra, né, disso, né? Fala muito do clima, da pastagem, né, e tudo mais. Claro que são fatores que contribuem e são, inclusive, estudados, né, como fatores que compõem o ambiente favorável da canastra, né? Mas existem esses outros fatores também. Então as pessoas estão lá investindo em capacitação, em promoção, né, em distribuição do produto já há um bom tempo, mais do que outras regiões. E vamos combinar também com a cerveja que eu comprei outro dia, é a Fighting Peter, cervejaria, é uma Irish Red Ale da cervejaria Arpearia. Você conhece a Arpearia? Mineira? Mineira, ela é daqui de BH. Olha que legal. Não sei se é Carlos Prates, cara. Quer ver? Ela tá aqui que ela é produzida em Capim Branco, mas eu conversei com o cara, eles estão com a microfábrica e no Carlos Prates, ali perto do postinho da Orion, você que é de Belo Horizonte. Tá bom? Em branco tá aqui do lado também. Capim Branco é do lado. Agora me fala um negócio, Girão. Antigamente a gente ouvia falar que quem levava queijo Minas pra fora tinha que contrabandear o queijo. Sim. Vamos só trocar as taças, que esse aqui vai pra vocês, você me passa a outra vazia, que essa tá com água. O que que era assim e o que que mudou que agora o queijo não mais tem que ser contrabandeado? Tá mudando, né? Tá melhorando essa parte aí. A nós. Saúde. Saúde. Gente, eu tô bebendo aqui é por causa do podcast, tá? Não é porque eu gosto de tomar cerveja no trabalho, não. Juro que é trabalho. Sempre deixar isso muito claro. Garosa. Tem um corpo, né? Tem um corpinho. Não álcool, né? Mas tem corpo, né? Sim. Deixa ela aqui pra parecer bem. Homenagear a turma. Vai dar um bom match. Vai dar merda. Deu match. Eu achei que deu match com esse queijo que a gente fez. Eu também acho. Que não é um queijo pesado, né? Assim, muito intenso, muito complexo, mas ele é um queijo gordo, né? Também. Sim. Então, Engraçado, Girão. Mas vamos só falar, só fechar esse esquema de contrabandear queijo pra São sim. Paulo ou fora. A gente mudou a legislação que o queijo Minas agora pode ser vendido, que eu ouvi durante muitos anos que Minas fazia queijos fantásticos, mas que não podia sair do estado por uma questão de legislação. Isso tá mudando, assim, atualmente, mas pra entender, assim, como vinha funcionando, né? Ou vem funcionando até recentemente. Existe uma questão que é uma incompatibilidade de selos de inspeção. Então, É isso por burocracia? eu também vou te falar assim, não é, né, eu sou um jornalista especializado em queijo e tal, não sou de vigilância sanitária, né, nem nada disso, não sou do Ministério da Agricultura nem nada, mas assim, na minha cabeça de consumidor, né, não faz muito sentido pra mim eu poder comer o queijo aqui e não poder atravessar a rua, vamos dizer assim, né, e vender e achar o mesmo queijo pra consumir lá, né? Por que não pode, né? Por que a inspeção daqui ela não é válida no outro lugar? Assim, pessoas que são da área podem querer me apedrejar agora, né? Mas assim, não vejo muito sentido para isso, a não ser assim, burocracia e necessidade de atravancar a comercialização, geralmente para quem é pequeno. Porque para quem tem CIF, né, essas coisas, para quem é fábrica, o CIF ele tem uma equivalência nacional, federal, né? Então quem tem o CIF pode vender no Acre, no Rio Grande do Sul, qualquer lugar, né? Agora, quem é pequeno, que tem SIM, que é selo municipal,
ou que tem selo do IMA, né, que é estadual e tal. Aí você só pode vender dentro daquelas esferas onde o selo tem uma validade, né? Assim, não é que eu acho que não tem que ter inspeção ou que tem que abrandar, não é isso não. Uhum. Eu só acho que, ou assim, como é que é? Cada estado tem uma norma, né, sanitária, né? É um negócio meio louco isso, né? Não, e ninguém aceita a norma de ninguém em 2022? Então, nesse momento, está se mudando, está sendo modificada essa legislação para melhor, felizmente, né? Então, assim, num cenário ideal, muito em breve, os municípios serão capazes de inspecionar os seus produtores, então os produtores do seu limite, né, Uhum. municipal ali, e conferir a eles selos que são selos compatíveis com a venda em nível nacional, né? Então ele pode, vamos dizer assim, o selo municipal, né, um SIM, selo de inspeção municipal, ele vai poder valer em todo o território, né? Então essa lei tem pouco tempo que mudou e ela ainda vai ter ainda os decretos, né, e tudo mais para que ela tenha, para que as pessoas tenham clareza de como é que isso vai funcionar, né? Ô, Girão, agora só pra gente passar pro próximo queijo, finalizando esse canastra. Eu achei ele gostoso, como você falou muito bem, ele é untuoso. Eu achei ele muito cremoso, agora que a gente já partiu, não sei se depois que parte ele vai ficando mais ou o que que é, mas eu tô achando ele cada vez melhor. E hoje, comendo, por exemplo, coxinha de catupiry, que é uma invenção belo-horizontina, né? Que é coxinha de requeijão, mas virou coxinha de catupiry, Uhum. né? E eu me pergunto muito, cara, por que que em vez de botar esse queijo, esse requeijão industrializado, que é um complexo de hidrogênio, com plástico, com não sei o que mais, proteína do leite, não se põe um pedaço de queijo desse na coxinha? Ó, Ia ficar caro. e ficar caro, né? E pode ser requeijão também. Tem requeijões que são maravilhosos. E no trabalho que a gente faz, nos nossos eventos online, ou enfim, corporativos e tal, a gente adora botar requeijão no meio. Porque assim, o requeijão é outro dia, até numa outra entrevista, até eu citei isso também. Eu acho um grande queijo brasileiro, na minha opinião, é o requeijão de barra. Sim. Porque ele tem várias manifestações praticamente de norte a sul. Então você tem queijos muito semelhantes ao requeijão. É claro que onde se produz um determinado tipo de queijo, eles dizem, não, isso não é requeijão, isso é queijo do Marajó, lá no Pará, isso é queijo de manteiga, lá no Seridó, no Paraíba, Rio Grande do Norte. Aí tem o requeijão do norte, ou baiano, tem o requeijão moreno, que tem em É esse Goiás que a gente vai comer aqui também, tem no agora. norte de Minas, isso. E até no estado de São Paulo, por exemplo, você tem produção de requeijão também. Então, assim, uma família tecnológica, né, vamos dizer, de queijos que não tem. Eu, por exemplo, não conheço outro queijo no mundo que seja feito da forma como o requeijão é feito. Parecido pode até ter, mas igual eu nunca vi. Já vi um outro, já se falou uma vez de um outro francês, mas pelo que eu pesquisei, você precisa fazer o queijo, triturar o queijo, misturar com água e fazer um creme. É diferente do requeijão, Hum? né? Então existem requeijões artesanais ou industriais maravilhosos, que a gente combina com cerveja, com café, com espumante, e pode usar tranquilamente numa coxinha, por exemplo. Sim. Então a gente conhece assim várias marcas de requeijão que são muito boas. Essa região, inclusive, de Carmópolis de Minas, Passatempo, né, ali na Fernão Dias, assim, é uma região que faz muito requeijão. Até quem chamou atenção para isso foi o Ricardo Boscaro, lá do Sebrae. Um abraço pro Ricardo Boscaro, que a gente estava lá numa viagem e ele estava comentando, pô, aquela região ali, né, de Carmópolis, Passatempo e tal, ali tem fábricas de requeijão, tem várias. Então tem um monte de marca e só requeijão bom. Esse requeijão que a gente tá aqui é o quê? Eu vou passar ele pra você fazer o ritual, porque tem O o ritual, ritual. o Girão cheira, conversa com o requeijão É. e tal. Aí, ó, Lembra que eu pegou. falei que é como se fosse uma pessoa? Eles não são iguais, né? Tem que ter uma conversa, né? Cara, o César Milan, que era adestrador de cachorro, ele pode usar o girão pra demonstrar. Ele fala, tá vendo que os cachorros se cheiram? Eles se conhecem assim pelo cheiro? É o girão com o queijo. Ele pega o queijo, cheira o queijo, Passa a mão no aperta o queijo, queijo. passa a mão no queijo, pergunta como é que tá. Exatamente. E aí, esse é o requeijão o quê? Me passa um papel ali, por Sim, favor. senhor, agora. Esse que a gente vai. Obrigado. Que a gente vai provar agora é um requeijão moreno do norte de Minas, da cidade de Engenheiro Navarro. Ele é o pioneiro.
É uma cidade ali perto de Montes Claros. E o norte de Minas é uma região do estado em que se produz bastante esse tipo de queijo, né? Então, eu sei que tem um famoso em Salinas, não conheço Salinas ainda, adoraria conhecer. Em Salinas, né? Nessa parte toda ali vamos dizer assim, de Conceição do Mato Dentro ali pra cima, Uhum. vamos dizer, da metade de Minas pra cima, se faz muito esse requeijão mais puro, né? Requeijão moreno. E quando você vai chegando mais perto da Bahia, tem pessoas que fazem um requeijão um pouco diferente, que já é um requeijão do norte. É um requeijão um pouco diferente, um pouco mais claro, mas é a mesmo princípio aqui. E ele com quase Tóquio é um serviço muito bom, porque ele pega todas as fatias que eu trouxe e parte no meio exato. Cara, você é muito Uma treinado, espécie bicho. de Mary Kondo, né, do queijo. E quem é Mary Kondo? Aquela especialista em organização, né, e tudo mais. Tem programa de televisão? Nossa, você pode dar um Google aí que você vai. Aí o pessoal já tá até rindo ali, ó. É porque eu sou desorganizado, então, perdão. Minha irmã que tá aqui é um especialista em Mary Kondo também. É? É, Ela organiza tudo? organiza tudo. Nós vamos chegar na parte que a gente vai falar dela ainda. Pode ficar Uau, tranquilo, vai né? ser um prazer. Irmãos falando mal um do outro. Pra que eu faço podcast se não isso? É, Isso aqui é um queijo foda. A gente adora requeijão de todos os tipos. E o requeijão moreno é um que a gente ama. Ele é um negócio assim que não tem par. As pessoas que provam requeijão moreno, sem saber o que que é, elas colocam na boca, começam a mastigar e falam assim: cara, que é isso? Quando estava aqui, antes da gente começar a gravação, o pessoal da 09, o nosso querido estúdio, que nos filma, que edita, que faz os cortes, pessoal super querido, super amigo, entraram algumas pessoas aqui no estúdio. Uma falou assim: Isso é doce? Aí a outra passou e falou assim: Não, gente, isso é não sei o quê. A outra falou: Isso é queijo, até parece. As pessoas duvidam que o requeijão moreno é queijo. O visual dele é muito diferente. É uma coisa muito legal que acontece com a gente quando a gente tá fazendo evento e tudo mais. Chega num lugar, aí coloca lá pra fora assim um queijo da canastra, começa a cortar e tal. Um queijo de alagoa, uma cabacinha e tal. Todo mundo sabe o que que é, né? Aí, na hora que coloca o requeijão moreno, aí tem dois tipos de pessoa. Aí tem esse tipo de pessoa, nossa, o que que é isso? Tal, não sei o quê. E tem assim, nossa, isso tem lá na minha cidade. Sempre tem uma pessoa do norte de Minas. Alguém que veio de Salinas, Também. Pedra Azul, Almenara, alguém lá de cima que fala assim: nossa, lá na minha terra tem, na fazenda do meu pai fazia. O requeijão moreno é um negócio que quem é do lugar vê a gente trabalhando com isso, a pessoa tem um misto assim de alegria e surpresa também, que pensa assim: cara, o que que esse cara tá mexendo com isso aqui? Porque sempre foi um queijo muito simples, no sentido assim, de ser um queijo que não é muito valorizado fora do seu lugar de origem, né? E um queijo muito cotidiano, que o pessoal tirou uma fatia, frita com um pouco de açúcar, toma com um cafezinho. Esse aqui é com açúcar. É. E Vivendo e toma com o aprendendo. cafezinho como lanche. Então ele é o queijo do lanche. Então isso aí é como se for quando a gente tá. Quando o assunto é vamos fazer uma degustação de queijo, o que o queijo do lanche tá fazendo aqui? É porque as pessoas têm na cabeça Eu vou que fazer isso na minha são. casa hoje. Porque isso Eu vou partir, fritar ele com o quê? Eu vou untar a forma com óleo, com manteiga? Nada. Nada, ele já tem gordura, né, Já tem imbecil? bastante gordura. Isso, Mário. É. E eu vou botar açúcar cristal em cima. Eu vou virar e botar açúcar cristal em cima? Eu já ouvi, embora existam protestos, eu já ouvi as duas formas. Assim, frita o requeijão e bota o açúcar em cima, depois, ou vai fritando o requeijão, bota o açúcar também, vai fritando mais, ele dá uma caramelizada com o açúcar. Já vi pessoas falando das duas formas, e tomar com café. Bom. Agora, olha aqui. Eu acabei de partir, o que acontece? Essa parte que já tá partida, você vai ver que ela tá mais ressecada. Aham. Então você não consegue sentir tanto aroma. Agora, eu acabei de partir esse pedaço, cheira essa face aqui, ó. Este é o requeijão moreno. A face do queijo. Caramba! Tá vendo? Cara, eu senti cheiro de doce de coco aqui. Doce de leite, Doce de né? leite. Incrível, né? Não, sério, não mesmo. Isso aqui, se eu não tivesse vendo, se eu tivesse vendado e sentisse o cheiro, eu falava que é tipo uma cocada caseira. E agora eu vou te falar mais uma coisa. Por que que a gente parte assim? Ele partiu em cubinhos, tipo um mini dadinho de tapioca. Por que parte assim? Porque parece um quadradinho de doce de leite, um quadradinho de doce. Ah, então você engana as pessoas.
Eu faço isso pelo bem das pessoas. Ludibriação do bem. Enganação do bem. Tô brincando, é porque a gente faz essas coisas pra mandar essas mensagens subliminares, né? Então, se eu partisse ele de uma outra maneira, aproveitando que eu tô com material por conta do seu programa, eu vou fazer a demonstração aqui. Girão está partindo agora ele com uma fatia clássica. Uma fatia clássica. Uma coisa é eu te apresentar o queijo assim, ó. Aham. É porque é o queijo partido como queijo. Outra coisa é eu te apresentar ele assim. Tipo, gente, na mão dele, pra você que tá só ouvindo, virou tipo um dadinho da Dizioli. Isso. Cara, eu vou fazer isso um dia. Era isso que eu queria que você Vou falasse. levar no programa. Na hora que você falou dadinho de tapioca, eu falei, maldito. Cara, eu vou levar isso no programa. Vou embalar isso e vou levar. Mostra isso pra câmera de novo. Aqui, ó. Os dois? Mostra pra câmera os dois. Aqui, ó. Cara, vira pra câmera aqui, gente. Você que está ouvindo e vendo esse podcast, um dia eu vou levar no 98 Futebol Clube. A gente tem um quadro lá agora que chama Chupa Essa. A gente dá uma bala azeda e bota o cara pra falar do time de futebol dele. Eu vou levar um dia no programa esse queijo partido assim e vou falar que isso é um dadinho da Dizioli novo que eu comprei orgânico e vou fazer os caras comer. Tá louco, deixa eu experimentar esse trem, velho. Para de falar. Manda o entrevistador. Cala a boca. Aí. Se parece com alguma coisa que você já comeu? Peraí, não mesmo. Começou ela, tá vendo? Tô querendo falar o que é. Tô me contendo. Ele tá me lembrando, velho. Vou tomar água, velho. Pera aí, não é possível. É um produto incrível. Eu comi um queijo. Nó, velho, dá pra partir. Ele fala que é caldo quinor também, que eu tô comendo caldo quinor. A cor é uma cor parecida com caldo quinor mesmo. Quinor. Eu não sou defensor de caldo quinor, não, mas parece. Tá me lembrando aquele caramelo da Embaré. É isso? É isso que eu queria causar no seu cérebro. Ódio, velho. Eu comi um queijo. Ó. Sério mesmo, peraí. Vai falando aí, os meus vão experimentar. Se eu te desse a fatia cortada daquele jeito, clássico, não ia ser a mesma coisa, né? Fala a verdade. Isso não parece doce, vocês estão comendo agora? Eu tô falando com a turma que tá aqui no estúdio. Cara, eu vou embalar aí, eu vou levar isso pra fazenda, pra família. Eu vou embalar isso, falar que isso é caramelo da Embaré. E eu vou comprar dadinho da... Isso é muita sacanagem, né, cara? Eu vou comprar dadinho da Dizioli, vou tirar da embalagem e eu vou fazer isso. Então por isso que as pessoas colocam açúcar nele. Porque ele é o uso tradicional dele na região dele é como um lanche, fim de tarde, frita com açúcar e tal, toma com café. É um Não lanche. põe nem pão. Não. Ele é tipo um bolo. Ele é o pão. Ele é o doce. Cara, vou comer um pão pra zerar meu paladar aqui. Outro dia a gente fez um evento para um grupo de executivos, né? Teoricamente, pessoas que conhecem todo tipo de queijo, né, e tudo mais. Aí tinha lá queijo da canastra, um queijo do cerro mofado, maravilhoso, um queijo prato bola, que é um queijo tipicamente mineiro também, muito interessante, e o queijo da lagoa, maravilhoso, cheio de umami, né, e tudo mais, e tinha exatamente esse requeijão moreno. Qual foi o que o pessoal mais comeu? Moreno? Ele desbancou o queijo da canastra. Um queijo da Ele canastra tava tem know-how. ótimo. A gente só precisa, eu tô falando de boca cheia. Eu comi um pão, comi o queijo da canastra. E agora eu tô comendo esse requeijão moreno. O Girão está me ludibriando aqui. Tão doce. Dá um curto-circuito, né? Total. Aqui, mas fala Você me agora. humilhou. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Não é um produto incrível? Fantástico. Não pode estar numa degustação? Sem dúvida. A gente não pode prestar atenção nele e ver como ele é um negócio complexo, no final das contas? Completamente. Mas assim, eu te digo mais, cara. Eu sirvo isso aí escondido no meio de uma sobremesa. Fácil. A gente já fez um sorvete disso. Olha. Ficou bom? Nossa. Pensar mais. A gente já fez sorvete de requeijão branco, de requeijão moreno. Mandar um abraço pro Luca. Luca Lenzi, lá da Migarba. Ele é que é o
Mestre sorveteiro? Mestre sorveteiro que adora uma encrenca. A gente sempre leva umas encrencas pra É ele. mesmo, vocês fizeram sorvete de azeite com queijo com ele, né? Azeite com queijo, requeijão com com telha de café. Cara, que loucura, velho. Você bugou meu cérebro. Até sorvete de burrata a gente já fez. Velho, a burrata. O que que é a burrata, pra quem tá nos ouvindo? Por que que eu vou te fazer essa pergunta? Primeiro que uma vez eu comi, você me explicou o que que era. Uhum, E segundo, que eu já vi gente vendendo burrata que não é burrata, que é um queijo redondo. uhum. O que é a burrata? Burrata é um queijo que pode ser feito com leite de vaca ou de búfala ou com os dois. Primeira coisa. É um queijo de origem italiana. Ele está associado ao sul da Itália. E ele pode ser feito então com vaca, búfala ou os dois. E ele tecnicamente é para o pessoal imaginar, né? Ele é uma manta de mussarela e você coloca no meio dela creme de leite e fiapinhos de mussarela, fecha a manta como se fosse um saco, uma trouxa. Por isso que tem que é formado daquele ali, jeito Isso. E ali. aí você dá um acabamento. Algumas pessoas amarram, como se fosse você pegar um lençol, né? Uhum. Juntar as pontas e fazer uma trouxa. É a mesma coisa. Então você faz uma trouxa com o creme de leite e os fiapinhos da mussarela, fecha. E aí você pode ou amarrar com uma cordinha, já tem pessoas, marcas que fazem isso, ou você pode, com água quente mesmo, você cola, né, a massa, vamos dizer assim, né? Você tira aquele excesso ali, ela fica coladinha. A maioria das marcas faz assim, inclusive. E bota num líquido touro, né? O italiano chama de líquido de governo, né? Um líquido que vai conservar a burrata ali durante algum tempo. Então que eles têm que consumir logo, né? Que ele tem muita umidade, fresco e perecível. Então, esse queijo que é uma bola que a gente compra no supermercado, que, sei lá, que é burrata, mas que parece uma mussarela de búfala, é uma mussarela de búfala. Tem a mussarela de búfala, ela pode ter vários formatos, né? Ela pode ser trança, nó, bola, bola pequena, bola grande. Tem vários formatos. E a burrata, ela é um queijo, né? De massa filada, né? Também como as mussarelas, como o provolone, né? A cabacinha, né? O queijo que você estica a massa, né? E esse é um queijo que tem um recheio, né? Vamos dizer assim, né? Não confundir com aquilo que eles chamam de queijo trufado, é outra coisa. Queijo trufado. Sabia que ia chegar essa parte. Eu comi uma vez, eu fiquei meio revoltado. E um dia eu comi queijo trufado, eu achei que era um queijo que ia levar, tipo, azeite trufado. Alguma coisa com trufa. Eu não sei se é isso ou se não é, mas o queijo trufado que o cara me vendeu, parece que ele botava um queijo dentro do outro com a ideia de uma trufa, que é uma coisa que tem recheio. O doce trufa. O que que é o queijo trufado? Posso começar a explicar assim desde o princípio. Pra... Demorar menos de 3 horas, pode. Não abre outra cerveja aqui. Não, porque aí vai ficar bem claro assim, por que existe essa palavra trufado, né? Aham. A trufa é um fungo, né? Subterrâneo. Quem curte muito gastronomia já sabe, né? Mas é um fungo, né, que cresce abaixo do solo, né? Abaixo da superfície, desculpa, né? Perto de raízes de determinadas árvores. Vários países do mundo têm, né? E as pessoas, em uma certa época, geralmente acho que no outono, né? Se não me engano. Menor ideia. Enfim. Tem a caça às trufas, né? Era com porco, hoje é com cachorro e tal. Eles sentem o cheiro, que ele tem um aroma forte, cava a terra, tira a trufa e se usa geralmente para massa, nhoque, ovo frito. São coisas, preparo simples para parecer aquele aroma e tal. E a trufa, como ela sai da terra, ela é uma bolinha, né? Ela pode ter tamanhos variados. Tem trufas grandes, né? Pequenininhas e tal. Mas como sai da terra, ela sai toda empoeirada, cheia de terra, pó de terra, né? Ela tem aquele aspecto. É, Eu não sei quem é que inventou o bombom, né? Não vem ao caso aqui. O bombom trufa, ele tem o mesmo visual, você reparou? Uhum. É uma bolinha e ele tem um cacauzinho polvilhado ali e tal. Ok. O nome vem daí, é uma brincadeira. Entendo que é isso, tá? É uma brincadeira, não comparação com o aspecto, né? Então, o aspecto empoeirado, né, de terra é igual. Aí, isso foi um produto que se sagrou no Brasil, né, também. Então, trufa é um negócio que eu lembro. Bom, quando eu era pequeno já tinha trufa, né?
Eu lembro de Ah, eu já vi mais lojas. velho. Pequeno, eu não lembro, não. Era um trem muito chique. Quando eu era pequeno, eu não via, É, não. mas você vê Eu com lojas assim, 14, tipo, 16, eu descobri que loja era antiga que isso. tem aqui em Belo Horizonte, tipo Fani Bombons. Sim. Vende trufa há muitos Não, e a anos. melhor torta de chocolate do mundo. Então, assim, são lojas que vendem isso há muito tempo. Então, o pessoal se habituou, né, a falar trufa como um bombom que tem um recheio, né? Sim, Ele não é um bombom sólido, né? sim. Ele tem um recheio e tal. Então, é um bombom recheado que chama trufa. Muito provavelmente por causa disso, tudo que tem recheio, ou várias coisas que tem recheio, começou a virar trufado. Aí tem bolo Ah, então trufado, nós desvirtuamos o nome. queijo trufado, tem tudo trufado. Já reparou? Claro. Tem bolo trufado, tudo é trufado. E hoje em dia tem o trufado com leitinho, né? Que é Até. brigadeiro branco com brigadeiro com leitinho, que eu ainda não, meu paladar ainda não É. discerniu o Eu que é. gosto de ver assim, as denominações, né? Às vezes esses cardápios e tal. Você vê assim, trufado de ninho, né? Trufado de Nutella, né? É Nutella com ninho, açúcar com açúcar e gordura com gordura. É, mas então, vem daí, entendeu? Então, assim, o queijo trufado vem dessa ideia do que é recheado, né? Então, hoje você tem vários queijos hoje que são trufados, né? Que são, na verdade, são queijos recheados. Então, você tem, que Então, o geralmente queijo trufado é o queijo recheado. é um queijo recheado. Então, o cara que me falou isso não Não, mas existe queijo que tem trufa também. Ah, Aí é um tá. queijo que tem adição da trufa, picadinha, E né, e como é que tal. ele chama? Trufado. É igual, é diferente, mas fala igual. Pois é, por quê? Porque esse que é recheado com requeijão, azeitona, goiabada, doce de leite, lá, ele não deve ser chamado de trufado, ele deve ser chamado de recheado. Ah, Mas aí nós vamos começar uma cruzada pela educação para as pessoas escreverem direito as coisas, porque isso confunde, né? é, Trufado é o que tem trufa. mas aqui, a banda The Jingles, que já faleceu, e meu amigo João Basílio era um dos integrantes, tinha uma música, Requeijão não é catupiry. O É... que é catupiry, Girão? Catupiry é uma marca de requeijão. Eu entrevistei uma vez a criadora da coxinha de catupiry. Doce doce? É, doce doce, é Tereza que ela chama? Esqueci o Eu nome acho que dela. é. Me perdoa, esqueci o nome da senhora, sua família também que tá vendo aqui. E ela me explicou que ela fez a coxinha de catupiry porque o filho dela foi morar em São Paulo, falou, mãe, faz um salgado que vai me deixar saciado durante o dia. Ela foi, colocou o requeijão catupiry dentro da coxinha e chamou de coxinha de catupiry. E ela fala que ela até meio que depois se arrependeu, que se ela chamasse de coxinha doce doce, o salgado seria coxinha doce doce, não coxinha de catupiry, que ela criou um salgado com o nome de uma marca que não é dela. Ela quebrou o galho da marca. Ela quebrou o galho da marca, né? E conversando com outras pessoas hoje em dia, a gente ouve um certo saudosismo que o catupiry de hoje não é mais o mesmo de antigamente. Hum. Você tem essa percepção também? Ó, é... Bom, você nasceu em Belo Horizonte, né? Sim, 1981, 29 de outubro, Hospital Feliz Roxo, às 3h15 da tarde. Então, nós todos fomos criados com requeijão ou catupiry e tal, né? Uhum. Eu, pelo menos, não sei te dizer assim, se o daquela época é pior ou melhor do que a época de hoje, né? Tudo mais. Eu não saberia te dar te fazer essa comparação, né? Mas assim, vamos analisar catupiry e outros requeijões, né? E tudo mais. Não desgosto do catupiry, não é nada disso, né? Mas assim, existe uma gama enorme de requeijões de copo, de barra, né, e tudo mais, que são muito bons, assim. Então eu não acho que é. Sabe essas frases que você vê de vez em quando assim, ó, não é requeijão, não, é catupiry, hein? Pô, escuta aquilo e fala, pô, que bobagem a pessoa tá falando, né? Assim, Uhum. nada contra o catupiry, não tem nenhum problema com o catupiry. É. Mas isso não quer dizer que se for catupiry é ótimo e o resto é tudo cópia, né? Ou é tudo ruim, né? Porque geralmente quando vem esse tipo de frase, ela embute um certo julgamento, né? Tipo Sim, assim, não, isso é catupiry, viu? Não é requeijão. É como se requeijão fosse uma coisa ruim. Na verdade, o requeijão existe bem antes da marca, né? Então a sim. marca se tornou uma marca conhecida desse tipo de produto, né? Mas engraçado, cara, requeijão de copo, marshmallow e as subvariações do cheddar e alguns refrigerantes americanos que não chegam aqui, como Dr. Pepper e outras coisas, pra mim, o cara pega polietileno,
bate no liquidificador, hidrogena, põe manteiga e te vende. Uhum. Pra mim são variações do mesmo plástico em alguns casos. Eu tenho achado todos os... Eu, Mário, tá? Não é o Girão não, viu, gente? Sou eu que tô falando isso aqui. Eu tenho achado todos os requeijões de copo iguais, sem gosto. E o queijo cheddar que eu tô comendo por aí é gordura com gordura amarela, velho. Por partes. O que que é... Peraí, tem cerveja pra você. Tem. O que que é o queijo cheddar e por que que esse queijo cheddar que a gente come aqui, eu tô achando que é sempre igual tudo? Bom, vamos por partes, né? Vamos primeiro no cheddar, né? Uhum. O que a gente chama de cheddar aqui hoje, na verdade, ele é um queijo, ele é um alimento processado, né? É processado ou processado? Acho que até ultra processado, né? Ultra, né? Porque ele não é um... Ele é um queijo fundido, né, na verdade, ele não é um cheddar, né? O cheddar, originalmente, né, ele é um queijo de massa dura, igual é um queijo como esse que a gente tá aqui, né? Um queijo holandês, né, de massa dura, grande, vamos dizer assim, família do parmesão, que é queijo de massa dura, né? Tem grana padano, tem um gouda envelhecido, né? Tem vários queijos duros, né? São esses queijos grandões, assim, que maturam muito. O cheddar é um queijo também duro, de massa dura, geralmente do Reino Unido, né? Então se faz bastante cheddar por lá em vários locais, né? E tem, acho que tem algumas variedades, enfim, eu não sou expert nessa área de queijo inglês, irlandês e tal. Mas ele é um queijo tradicional, antigo, de massa dura, um queijo cilíndrico, alto, que você quebra, né? Que você quebra como um queijo desse aqui. Ele tem um sabor mais intenso, frutado. É um queijo delicioso. Não tem nada a ver com essa barra laranja, Ah, muito bem. Obrigado por que explicar. vamos dizer assim, vou falar uma coisa aqui meio delicada. Esse polenguinho de adulto, né? É um queijo processado, Essa é gente alaranjado, boa. para colocar em cima do hambúrguer, né? É. Pois é, eu, por exemplo, eu prefiro pegar um queijo do reino, um queijo prato, Sim. e botar no meu hambúrguer do que botar o polenguinho de adulto. Nada contra polengue, tá? Mas só pra dar o exemplo. Ótimo saber. Então quer dizer que cheddar de fato é um queijo. Cheddar é um queijo inglês, né? Um queijo lá de cima. O Brasil já fez cheddar? Algumas pessoas no Brasil fazem queijos inspirados na receita do cheddar. Uma queijaria que faz, por exemplo, é a Bela Fazenda lá de Bofete. E existe um queijo de um tamanho que eu consiga comprar, que não seja uma roda de caminhão, de... Sim, você vai conseguir comprar, não sei se eles mandam pelo correio, né? Mas eles vendem em fatias, né? Pequenas. Você compra, é um queijo com valor mais alto que um queijo Bem, maturado, né? Mas eu quero comer isso na minha vida um dia, porque é cabeça de bacalhau, velho. Claro. Tipo, não Sim. existe, assim, você sabe que existe, mas ninguém viu. Sim. E ele é um queijo curioso que ele tem um processo produtivo, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é um processo produtivo diferente dos outros, né? Tanto que o processo é conhecido como cheddarização. É um processo de empilhamento da massa para você chegar ao resultado que você tem com o cheddar tradicional, né? É um processo conhecido como cheddarização. Cara, essa palavra é muito boa. Só que eu vou usar ela denotativamente. Quando a coisa piorar, não, tal coisa tá passando por uma cheddarização. Só que você Eu vai, vou denegrir a você vai palavra, né? perverter o Vou significado perverter. original. Eu sou perverso, me perdoem. Em Pessoas do inglês é cheddar. cheddaring. Né? Cheddaring. É a hora que você está empilhando a massa para produzir o queijo com essa receita. É um processo já tradicional para produzir esse tipo de queijo e que é replicado aqui no Brasil por essa queijaria que eu te falei. Deve ter mais gente que faz, mas certamente é pouca gente. Qual que é o próximo queijo dos que estão aqui pra gente O experimentar? próximo queijo pode ser o queijo de cabra. Cara, esse queijo de cabra, pra quem tá no YouTube, tá assistindo, né? No YouTube Tomei Gosto, tá assistindo, ele é um queijo cilíndrico. O pessoal daqui do estúdio também adora resenhas internas. Chegou e falou assim: olha, gente, isso parece que as mandioca, né? Você parte, né? De casca, ela assim, cheiro forte, né? Não sei se eu como isso, não. Esse é um queijo de cabra com carvão ativado? O carvão vegetal. Vegetal. É, Então vai lá, Girão, faça o processo, por favor. vamos lá. Assistam você agora, o Girão e o queijo. E você vê, eu gastei todo o meu arsenal de facas, ele partiu todos os queijos com uma faca. Se eu não tivesse ela, pô, eu tava no sal, né? Esse queijo aqui é produzido aqui pertinho de Belo Horizonte, em Ouro Branco.
O grande terra da... Cara, entrevistei o Jonathan, ex-lateral direito. Jonathan, terrível, terrível. Ele é de Ouro Branco também. Ouro É, Branco é terra da festa da batata. De Ouro exatamente, Branco. tem a festa da batata É, lá. amigo meu já ficou muito tonto lá uma vez. Esse aqui é feito. Esse queijo aqui é feito pelo Alisson e pela Rose. Casal muito bacana, numa fazenda ali em Ouro Branco, da Dechevre. Eles fazem só queijo de cabra com leite próprio. E esse aqui, ele recebe uma camada de carvão vegetal. E por cima eles borrifam o Penicillium candidum, que é o mesmo mofo do brie. Então por isso que na hora que a gente corta ele aqui, ó, Ele vocês vão partiu ver o que queijo ele de um jeito que eu tá. consigo partir em casa também até agora. Você vai ver que ele tá mais molinho, ó, tá vendo? É a mesma história desse aqui, lembra? O Então mofo branco que começa a amolecer o queijo de fora pra a dentro. molécula. As moléculas de proteína e Você sabe o que é uma gordura. molécula? A menina sapécula. Parte o queijo. Esse aqui eu vou comer no atacado, sim? Olha, o Girão me entregou aqui uma rodela do queijo, Uma moeda de uma moeda felicidade. de felicidade. Você que já viu bolo de rolo sendo vendido partido, é uma ideia meio parecida, assim, é uma rodinha e vem o queijo. E, cara, ele tá derretendo mesmo na extremidade. Eu tô Tá. segurando aqui, ele tá quase Se caindo. você deixar ele muito tempo em temperatura ambiente, né, ele vai escorrer. Ó, que delícia. Você gosta de queijo de cabra? Eu curto. Eu adoro. Mas tem pessoas que não podem nem passar perto, né? Deixa mais pra mim. Você percebe nele um sabor de cogumelo? Cara, agora que você falou, não sei se é um shiitake, um shimeji, cogumelo Paris não é. Uh, Não, pode ser. um cogumelo. O que será, né? O fungo. Fungo? Hum. Cogumelo não é um fungo? Sim. Esse suja a mão da gente. Peguei um pão porque eu sou gordo. Eu como de jaque. Você comeu de jaque? Como é que é? Já que eu sujei a mão com queijo, eu vou limpar a mão com pão. Mais uma fatia? Por favor, porque eu limpei a mão com pão, aí eu vou sujar a mão com queijo. Já que é assim. Cara, e é muito bonito esse queijo. Muito bonito. Muito bom, né? Muito bom. Eu gosto, pessoalmente, eu gosto muito desse ponto que ele tá aqui, ó. Ele fica uma beiradinha mais mole e ainda tem o coração, ainda tá íntegro. Cara, engraçado. Você da juventude Nutella criado a Oreo. Se você olhar só o canto aqui, você acha que isso é um McFlurry de óleo? De Oreo? Olha, aquele é preto e branco cremoso. Ele é muito gostoso também. Mas é muito gostoso. Ele tem isso que você falou do cogumelo, né? Do fungo. Mas ele dá uma secadinha assim no final. Depois da untuosidade, não sei se é o carvão. Você quer que dá uma brincadinha assim de leve com a língua. Ele tem uma. Eu tô sentindo talvez uma certa picância, alguma coisa Uhum. assim. Como ele é um queijo com mofo, né? A tendência é que quanto mais maturado ele tiver, e aqui ele tá até. Ele tá, vamos dizer, na meia vida dele, né? Que ele já amoleceu pouco, né? Mas ainda tem coração, né? Quanto mais maturado ele tá, ele naturalmente ele vai desenvolvendo amônia. Então a gente sente um pouco isso na hora que a gente respira, um ardorzinho de leve, às vezes sente um pouco de picância. Isso é Mas normal, é num nível aceitável, né? totalmente. Hum. Aqui ele tá super agradável. Eu sinto uma, um ardorzinho Sim. bem discreto no fundo, assim. Não me incomoda em nada. Agora me fala uma coisa, Girão. Na França as pessoas comem alguns queijos como sobremesa. Ou todos. Come no fim da refeição, acho que não todos, mas alguns sim. O requeijão moreno, tadinho da Dziólico, e parece caldo quinó, velho, olhando assim, o requeijão moreno.
Ele poderia ser servido de sobremesa. Esse Le Chèvre também? De chèvre. De Chèvre também? Acho que poderia também. É... Eu comeria ele com pão eternamente, assim. Sim. Pão e eles, e nada mais. Talvez Sabe, cebola. sabe uma coisa ótima pra fazer com ele? Você vai cortando essas moedinhas, um pouco de rúcula, Uhum. mel, uma castanha. Ah, porra. Você faz uma boa mistura com ele. Cara, o problema desse queijo pra salada é um só. Ele durar até o final do preparo. Minha parte nova, vou comer essa salada, não comer puro, né, pô? Bota na salada. Mas na salada não, vou comer puro, né, pô? Bota na salada. E acabar o queijo antes. Esse tipo de queijo com castanhas, né? E com mel, melado, né? Fica muito bom. Agora, o mofo, o fungo que tá aí, né, o mofo. O queijo mofado mais famoso que a gente conhece é o gorgonzola, né, o blue cheese e as subvariações dele. Hum. A juventude aqui do estúdio também estranhou a hora que apareceu um queijo, como nunca comi isso gorgonzola, eu comi coisa com gorgonzola. É um mofo bom? Vamos só explicar que existe um mofo bom, que é Aham. desejável, que você pode Sim, comer, pra sim. quem tá nos ouvindo e vendo? Sim. O que pode acabar rolando, assim, é que comer um queijo mais intenso, e quanto mais maturado, né, tá o gorgonzola, né, por exemplo, Hum? ele vai ficando super picante, né? E esses queijos azuis no Brasil, eles já são queijos um pouco mais salgados do que lá fora. Então você come, por exemplo, um gorgonzola na Itália. Você vê que ele tem pouquíssimo sal. Ele derrete assim na boca, tem pouco sal, é uma delícia. Os do Brasil são bons também, só que é um outro patamar de sal, vamos dizer assim. A subvariação do gorgonzola. É um queijo azul, né? Um queijo azul mesmo, o mofo, né, que se usa, né, para o gorgonzola, a técnica de produção é parecida, né? Só que é um queijo que tem mais sal. Talvez, muito provavelmente por conta de questões culturais, de mercado. Aqui as pessoas comem geralmente coisas com mais sal, com muito tempero. Pode ser isso, tá? E é um queijo que tradicionalmente já é mais. Esse queijo azul no Brasil já é mais salgado. Algumas pessoas às vezes confundem, falam, nossa, esse queijo é intragável, né? É muito forte, intenso e tal. E aí pode ficar parecendo às vezes que é um negócio que não faz bem, né? Na verdade, mas aí não pode ter essa confusão do sabor intenso com um mofo que você pode ou não comer, né? Então pode acabar rolando um pouco essa confusão. Então uma coisa é aquilo que você não gosta, outra coisa é o que faz mal, né? Então esse mofo do gorgonzola, por exemplo, ele não faz mal. Ele é um mofo, um fungo, né? Hum? É, selecionado, né? Então você compra de um fabricante, uma empresa que distribui fermento, por exemplo, né? Uhum. Fermentos para produção de queijo e tudo mais. Eles vão te vender aquela cultura láctea específica, né? Vão te vender, por exemplo, é, Penicillium candidum para fazer o. Cara, você fala Penicillium candidum, me lembra outra coisa, mas tudo bem. Então, eles vão te vender culturas próprias para aquele tipo de queijo. Então o gorgonzola ele tem a dele, né? O Penicillium roquefort, por exemplo. É um dos mofos que você pode usar para produzir queijo azul. Então ele é um mofo selecionado para aquilo, você pode comer. Agora, não quer dizer que todo mofo seja comestível, né? Esse aqui, por exemplo, né, o queijo da canastra que a gente comeu primeiro, esse aqui é um mofo branco que apareceu dentro da queijaria. Uhum. Né? Então, esse mofo aqui não foi um mofo que ele adicionou no queijo para que ele ficasse assim. Mas ele, por não ter sido escovado, lavado e tal, os micro-organismos, né, que estão dentro da queijaria colonizaram a casca do queijo e se espalharam e tomaram conta do queijo. Isso aqui se parte do princípio que quando você observou as boas práticas agropecuárias e de produção, o que vai se desenvolver na casca do queijo não é nada que seja patogênico. Então, assim, não tem. Se você está tratando bem dos seus animais, se eles estão vacinados, se você tem higiene para fazer o queijo, se o ambiente de produção está limpo, se não tem contaminação nem nada, não tem por que ter uma invasão aqui de uma bactéria patogênica. Então, ele é seguro para comer. Embora, né, pessoas que têm uma visão mais sanitarista ou higienista, né, jamais vão comer isso aqui. Mas eu posso te dizer que amanhã você continuará vivo
Eu como queijos como esse aqui há anos. Bom. Minha filha de 8 anos come, minha família toda come, um tanto de gente que eu conheço come. O cara que faz esse queijo come, Mas né? eu imagino. Então, assim, é, vamos com calma, né? Você falou do queijo do gorgonzola brasileiro e do gorgonzola italiano, que é o original. A mussarela e a mozzarella, a nossa mussarela brasileira, é um queijo tipo mussarela? A mussarela original é a mussarela de búfala ou é outra mussarela que tem uma receita e a gente tem uma terceira receita? A mussarela é um queijo italiano, né? A palavra mussarela ela é a portuguesada do mozzarella, que vem de um. Se não me engano, acho que a origem é de uma palavra, né? Que é mozzare. Se não me engano, acho que é isso, que é de você é, é, puxar ou tirar um pedaço. É alguma coisa assim. Posso estar enganado aqui, mas eu já me lembro de já ter lido esse significado dessa palavra, né? É Uhum. um queijo italiano, né? Então, esse é um queijo que surgiu lá. Essa técnica de massa filada, né? De você usar água quente. É o queijo que você puxa, né? A massa que nem um chiclete, né? Pra você poder fazer o queijo. Então, esses são queijos típicos da Itália, né? Então, isso é uma receita de lá, mas que isso se espalhou pelo mundo. É um queijo. Claro que não é um juízo de valor, mas é um queijo relativamente fácil de fazer, de vender. Ele tem um giro rápido, né? Você não fica maturando mussarela, né? Tudo bem, mas então essa afirmação que a mussarela, M-U cedilha, Uhum. mussarela e a mozzarella são coisas distintas, faz sentido? E que a mussarela verdadeira é a de búfala? Não. Olha, não sei te dar essa informação, assim, qual foi a mussarela original, se ela é de búfala ou de vaca. Porque o nosso queijo mussarela é queijo tipo mussarela, né? Queijo tipo mussarela. É. Que isso, eu fiz um questionamento pro especialista, Você fez um velho. questionamento, eu me perguntei, porque muitos queijos têm a proteção do nome, né? Então, Ah, então pode ser, sim. o parmesão, por exemplo, é um que tem o nome protegido. Né, o gorgonzola tem. Por isso que no supermercado a gente começa a ver cada vez mais, assim, queijo azul, né? Uhum. Queijo azul, queijo azul geralmente, né? Você não pode usar a palavra tipo gorgonzola, mas só quem já tem um registro até o ano X, né, que já pode manter o tipo gorgonzola. Quem tá entrando agora no mercado não pode, tem que ser queijo azul. Então por isso que você vai ver muitas fábricas que têm que estão mudando o nome dos seus queijos. Então tem alguns, assim, azul da Mantiqueira, azul de Minas. Ah, e aí isso vai ser os blue cheeses, os São primos do os, gorgonzola. são os azuis mineiros. Olha. É. A mussarela, eu não sei se ela tem que. Tô sendo muito franco, assim, eu não sei se ela tem que ser acompanhada da palavra tipo, não. Eu acho que não. E eu não tenho certeza se a original é de vaca, né? A primeira original de vaca ou de búfala. Mas tem lugares da Itália em que a mussarela ela é um queijo feito com leite de búfala. Dentro da Itália tem variações da mussarela também. E lá também se faz queijo, mussarela com leite de vaca também. É muita informação, gente. Mas no sul da Itália, tem até um italiano que morava aqui em Belo Horizonte, mudou, vai abrir um laticínio no sul de Minas, o Vincenzo. Vincenzo fazia uma ótima, vai continuar fazendo, né? Tomara, né? Uma ótima burrata, uma ótima mussarela e tudo mais. E ele é da região que se criou o consórcio, né, de mussarela de búfala, na Campania, se eu não me engano, né, no sul da Itália. Lá é só com, se não me engano, é só com búfala. E o nosso queijo mais caro aqui que eu comprei, que o pessoal até do Sabor fez um desconto, que eu falei que era para um podcast. Mandando um abraço pro pessoal lá do Sabor Frios Gourmet, lá no Mercado Central, pessoal super gente boa. E aí, o cara me vendeu esse queijo como um queijo. Ele é holandês, né? Mas ele falou um monte de coisa, ele tem os cristais muito à mostra, ele falou que ele tem uma finalização de doce de leite. O final de boca dele. É. Vamos ver. A ver. Agora nós vamos mudar. Ó, finalmente, hein, gente? Trouxe todo o meu arsenal aqui e o cara só vai me dar a faca agora. Ó, o relacionamento. É. Tá Ixi. com um aroma claro de doce de leite. E aqui, ó, lembra que eu falei dos cristais de tirosina? Sim. Vários aqui, ó. Ah, tá dando pra ver mesmo, de fato, de vera. Uns branquinhos, pontinho branco no meio do queijo. E dá pra ver facilmente.
Esse queijo aqui eles te venderam como um queijo Gouda. Sim. Então está examinando o queijo agora com a mão. Um relacionamento sério. Tá tendo um momento. Aí, ó, esse tipo de queijo aqui, que ele vai ter uma massa mais dura, né, e tudo mais, a gente gosta de cortar ele, de quebrar ele em pedaço. Aqui, como ele tá fininho, a faquinha não vai fazer tanto efeito, mas se a gente fizer assim, você vai ver, ó, massa por dentro como é, ó. Ela é mais quebradiça. E tem os cristais. Se você cortar uma fatia lisinha, né, retinha, você não vai conseguir observar isso com tanta facilidade, né? Ainda se usa plaina pra cortar queijo, cara? Quando eu era pequeno, minha mãe usava plaina pra gente cortar o queijo prato e Isso, fazer misto na exatamente. misteira. E foi um objeto que a gente resgatou outro dia numa degustação que a gente fez. Nós fazemos, né, degustações online todo mês. E a gente trouxe para degustação um queijo que era fatiável, né? Uhum. A plaina. Então, aí agora chegou a hora de falar da Denise, minha irmã, que tá aqui no estúdio com a gente, no cantinho. Nós trabalhamos juntos já praticamente desde o início da empreitada no queijo. E a gente, né, que desenvolve essas ideias malucas todas aí de requeijão com espumante e tudo mais. E aí a gente resgatou a plaina da casa dos nossos pais e tinha uma na casa dela também. E a gente brincou com as pessoas no dia, porque as pessoas têm esse instrumento em casa, mas praticamente não usa mais, né? Eu partia Porque queijo prato com ele, depois nunca mais. nunca mais, porque começou a ter muito queijo fatiado já, né? Sim. Então começou a ter queijo já com essa facilidade, né? Vamos dizer assim, né? Então a plaina foi saindo, foi caindo em desuso um pouco, né? Mas ela é um acessório, assim, que tá no nosso imaginário, né? Pra não ficar usando essa palavra afetivo, né? Mas ela Vintage. ela é vintage, É tá no nosso vintage. imaginário. Então a gente cortou queijo com as pessoas, assim, foi muito legal, sabe? E algumas pessoas tinham em casa e mostraram no vídeo e tal. Eu até Como é que publiquei faz foto pra do meu e tudo. participar? Explique e dá sem agora. Você falou das harmonizações, dos cursos à distância, como é que é? E a dica ela foi Deu a, aceita, né? deu a dica. Vai, fala aí, ué. Vende peixe, pô. Pois é, todo mês a gente faz uma experiência, é uma degustação comentada de queijos mineiros online, todos os meses com um tema, né? Todo mês tem um tema diferente, os queijos são escolhidos em torno desse tema. E é um kit, né, que a gente faz com 3 frações de queijos mineiros. Pode ser artesanal, pode ser industrial, mas é sempre queijo bom, muito bom. Uma garrafa de vinho, sempre brasileiro, várias vezes é mineiro. E é um terceiro produto que a gente chama de achado, que não é queijo nem vinho, então pode ser tudo, né? Pode ser um azeite, um doce de leite, um café, charcutaria. Atualmente a gente está trabalhando, o produto da vez agora é um caramelo Olha. para comer com queijo, muito interessante, um caramelo picante com castanhas e tal. Hum, eh, Então, oportunidades da pessoa receber os produtos, né, que ela vai comer, atende fartamente um casal, né, kit, a gente entrega em Belo Horizonte ou manda pelo correio, para qualquer lugar. E a oportunidade da pessoa ter os queijos ali para degustar, junta todo mundo pelo Zoom, né, pelo programa, aplicativo ali, né, a gente fica conversando, eu fico orientando a degustação toda, então a gente aprende como cortar, de onde vem, eh como é que a gente degusta, que nota você está encontrando, combinou com vinho, qual queijo ficou melhor com vinho. Produtores dos produtos em questão aparecem lá, entram lá para conversar com a gente. Então a pessoa tem oportunidade de ver quem fez o queijo, Legal. conversar com quem fez o queijo. Legal. Então, assim, isso tem sido muito legal, assim. Então, tem produtores que saem até, modéstia à parte, eles saem meio que transformados, assim, sabe? A gente já criou uns monstrinhos, assim. A pessoa participa do negócio, aí fala, nó, que legal, dá pra interagir com as pessoas, tá? E começa a fazer. Muito free, né, velho? O cara faz o queijo, manda pro mercado e adeus, né? Os primos dele conversam com ele, o vizinho dele conversa, o amigo dele também, o público final, o cara nunca soube, né? Pois é. Então, ele tem a oportunidade de ver, assim, dezenas de pessoas comendo o queijo dele ao mesmo tempo, e as pessoas comentando, falando e tal, e às vezes combinando o queijo dele com vinho, um negócio impensável. Então, tem muita gente que, muito produtor, que nem imagina, fez, pô, meu queijo com vinho? Mas assim,
Queijo com vinho é um negócio chique, né, e tal. Às vezes a pessoa pensa que tem que ser queijo importado, né, é Hum. brie, é gorgonzola, parmesão e tal. Não, pode ser queijo Minas, pode ser requeijão, depende do olhar, né. Então, assim, a nobreza do produto depende muito da gente, né. Sim. Então, quiabo pode ser nobre, angu pode ser nobre, depende do teu olhar, eu acho. Você comer um frango caipira, com angu de milho crioulo, um quiabinho refogado na banha, pô, isso é luxo pra mim. Pra banho eu até gosto, mas o quiabo eu tenho uma certa dificuldade. Vamos trocar o quiabo por uma couve, uma coisa Aí, assim. ó, aí vai a selga, couve, almeirão, ópera nobis, tem muita coisa que eu como. E barato, cara. E pra participar, tá na sua rede social? Tem um site? Como é que é? Participar, só entrar no meu perfil, @EduardoTristãoGirão, tem na bio tem um link e vai cair no nosso WhatsApp pra fazer inscrição e tudo mais. Então, todos os meses tem, então não sei exatamente quando as pessoas vão ouvir isso, mas manda um WhatsApp Sempre pra vai ter. gente e vocês vão pegar a edição da vez. Isso, sempre E vai ter. serão todos bem-vindos. Exatamente, todos serão bem-vindos. Pô, que bacana, sucesso. Eu quero participar de um dia. Será um Farei, prazer. farei, farei participação nesse trem. Quero Será muito aprender, bem-vindo. quero aprender. Mas e esse queijo, então, além do que eu achei ele sensacional. Eu achei, se Muito bom. eu pudesse falar, eu achei ele um pouco mais delicado do que os nossos. Esse cristal fica muito perceptível. Uhum, Então eu achei ele mais leve, de uma certa forma. Na boca ele é mais leve. Achei ele mais delicado. Achei que ele puxa pro doce, mas não tão doce, por exemplo, quanto esse requeijão moreno, uhum. né? O gosto de doce de leite na boca, a finalização até que dá pra perceber. Eu não consegui achar o cheiro que você achou aqui. Esse é o Montana Delicato, lá da agradecer mais uma vez, que eles me deram um descontão no preço, Sabor Friso Gourmet, lá no Mercado Central de BH. Pra mim eu sinto esse cheiro de doce de Doce de leite leite? de barrinha, de quadradinho. Tipo Aí requeijão talvez. moreno, igual a gente cortou. Sim. É muito bom. Girão, você acha que algum dia nós do Brasil vamos ou atingir um nível dos queijos antigos europeus, ou, julgando de outro lado, nós seremos tão reconhecidos quanto os bons europeus? Olha, acho difícil, porque eles têm muitos séculos na frente, né. Eles produzem queijo há muito mais tempo, eles são referência para a Europa, né, Uhum. referência para o resto do mundo inteiro, né, então queijo que se faz no Brasil, no Uruguai, na Argentina, no México, nos Estados Unidos, na tem queijo no Japão também, Sim. queijo na Austrália, né, então assim, tem influência europeia no queijo no mundo inteiro, né. Claro que cada lugar tem as suas especificidades e surgem coisas como requeijão, né, mas eles têm muitos séculos na frente. A questão de tecnologia, educação, queijeira toda vem de lá. O mercado já está todo dominado, por esses queijos, né. Então esses queijos europeus, tipo Grana Padano, né, é uma máquina de promoção desses queijos, né, pelo mundo, né. Então o mundo in qualquer lugar do mundo que você vai, né, numa metrópole e tal, você compra Roquefort francês, você compra Serra da Estrela português, Manchego espanhol, Brie francês, você compra, mussarela, italiana, você compra no Soro, assim, tem em outros países, né, consegue comprar. Então eles já estão, assim, muito capilarizados, né, espalhados pelo mundo todo, né. Então vencer competir com isso, né, é bem difícil. É bem difícil mesmo, a gente teria que ter algum fato, acontecendo no mercado e subvertesse essa ordem, assim, dramaticamente, isso é bem complicado. Mas acho que isso não faz o cenário ser ruim pra gente não, muito pelo contrário, porque as nossas produções, queijos como esse aqui, que são queijos ou são artesanais ou são de fábricas pequenas, eu jamais vou exportar, né, porque tudo já fica aqui, muito pouca quantidade, né. Ah, tá. Então imagina, assim, para o cara mandar vamos colocar aí
requeijão moreno num container, né? Uhum. Então, assim, Produzir um container é muita coisa. pois é, não, e quem vai comprar isso lá? Então, até você formar mercado, né? E esse queijo chegar lá, com que preço? Como é que ele vai ser comunicado, promovido? Ninguém conhece, o negócio vence. Então, assim, pensa que para formar mercado, olha a luta, né? Sim. É uma A luta, própria, a própria logística para transportar isso é muito complicada, né? sim. Então, não é O Brasil que não fácil. tem, assim, agora que tá chegando o trem no agro, né, no interior e tal, então, assim, que é um transporte barato e que consegue percorrer longas distâncias, né? A gente Antes de depende muito do pensar caminhão isso, até. né, a gente tem que se preocupar em fazer esse queijo chegar mais e melhor aqui dentro, né? Sim. Então a gente estava falando da questão antigamente era proibido, né? Era tráfico, né, de queijo, né, e tudo mais, porque tinha essas eh, Limitações. limitações e compatibilidades de certificado de selo de fiscalização, né, e tudo. Então assim, fazer o queijo chegar legalmente do outro lado da divisa é muito mais urgente, né? Então assim, fazer os queijos todos chegarem para São Paulo, para o Rio, Brasília, pra Bahia, né, pra um tanto de lugar, assim, pô, lugares limítrofes, né, nem lá chega direito ainda, né, então e são produções pequenas, né, então não tá o cenário não evoluiu para isso, né, na verdade, para atender uma demanda externa, escoar para fora, né, como se fosse uma commodity quase, né. E deixa eu te perguntar, o que que um europeu pensa se ele experimentar, ou não sei se você já viu, ou um queijeiro antigo, não sei se você já esbarrou com um cara desse, quando ele e comeu um requeijão moreno, ou esse canastra ganhador de prêmio e tal. Você já viu a reação de um gringo que entende de queijo comendo esses queijos? Ó, uma coisa muito interessante, eu já vi algumas vezes, assim, não muitas vezes, mas eu já vi pessoas, que não são brasileiras, né, provando os nossos queijos aqui, né. É uma coisa que a gente percebe muito claramente quando o queijo tem esse padrão mais, vamos dizer assim, mais, vou falar grosso modo aqui, francês, né, é Uhum. um queijo que tem um mofo, né, um queijo que tá bem macio, foi maturado com controle de umidade e temperatura, né, então tá um queijo que se ele não perdeu umidade, né, as pessoas gostam mais, né. Quando é um queijo com uma maturação mais a moda antiga, mais tradicional, queijo da casca lisinha, né, às vezes é um queijo um pouco mais firme, eles acham que o queijo é ressecado, né, porque lá já há muito tempo já se pratica esse controle, né, de maturação com umidade, temperatura, né, tudo direitinho. Então o queijo, ele perde menos água ao longo da maturação, que é importante para maturar inclusive. Mas que são padrões que a gente pode discutir culturalmente, né, inclusive. Então, quando eles comem, queijos, às vezes, um pouco que para eles são mais secos, né, que eles acham ressecado, às vezes fica um queijo mais picante, o sal aparece mais e tal. A gente tá acostumado, às vezes, acha bom. Tudo bem, eu acho também. Mas eles acham isso estranho, defeito, mal feito, primitivo, né. Eles, não nem sempre é muito bem recebido. O requeijão moreno acho que é uma surpresa, assim, não sei se eles conhecem muito isso não. Ou seja, então nós temos muito que evoluir ainda. Ou não, né. Ou não. Ou Porque eles têm que assim, reconhecer o nosso estilo. eu acho assim, adotar um padrão como esse aqui é legal? Ah, é legal, assim, virou um puta queijo, né, esse queijo da canastra aqui, queijo delicioso, mas eu acho que um queijo na maturação tradicional também, perfeito também. Não vejo esse problema, não acho que a gente tem que pegar esse padrão agora isso aqui é bom porque ganhou prêmio, ou porque tá parecido com o padrão europeu e tudo mais, isso aqui é bom, assim. Eu já tenho um pouco pé atrás, assim, prefiro tentar entender um pouco as especificidades, assim. Show. Agora pra gente finalizar o podcast em alto estilo, você vai falar pra mim a refeição perfeita, com a companhia perfeita, no lugar perfeito. Você pode ter queijo em entrada, prato principal, sobremesa, se você quiser. Música, lugar, a mesa, onde for. Simples a pergunta. Ó, lugares onde eu sempre tenho refeições memoráveis, assim, bom, em primeiro lugar, assim, a companhia perfeita é minha família, né. Então, estando com a minha família, são sempre as refeições favoritas e perfeitas, né. Mas pra inserir, que às vezes tem queijo, às vezes não, tá. Uhum. Não é Ah, que por favor. não é porque eu tô no recinto que tem que ter queijo. Ah, Muitas vezes até não tem, né, às vezes tem, às vezes não tem, é uma coisa muito espontânea. E
todas as vezes, assim, que você vai visitar um produtor de queijo e que às vezes calha de você almoçar, jantar, ou às vezes até dormir na casa do produtor, isso acontece, né, de vez em quando, isso é muito legal quando acontece, inclusive. Você partilha, né, um pouco da vida dele ali, você tá dentro da família dele, assim, né, um negócio muito legal. Às vezes são pessoas que te conhecem muito pouco, né, mas como sabem de onde você vem, quem você é, o que que você faz, então isso já cria uma certa conexão, né? Aham. E aí você consegue pular um pouco essa parte de nunca te vi, né, e tudo mais, né? Mas, pô, que legal que você tá aqui, você trabalha com queijo, prazer te receber e tal. Aí você vai passar essa noite aqui com a gente e tudo mais. E você partilhar a intimidade deles é um negócio muito legal. E você comer essa comida simples, né, que muitas vezes as pessoas não veem tanto valor, mas quando a gente começa a passar por situações como essa, a gente vê como a comida simples do interior de Minas, né, como ela é rica, prazerosa, fantástica, né? Então, quando você entra numa casa dessa e você sente aquele cheiro de comida no fogão a lenha, Eita. cara, é assim, é nocaute. Aí não tem restaurante estrelado, é, guia Qual, Michelin, não sei mas o que, qual que não seria a tem. refeição se você fosse escrever assim, prato, o quê e tal? O que que é o prato, o que que é a entrada, ou então o que que tá na mesa, sobremesa, o que que é? A perfeita? Por favor. Ah, é um estrogonofe da minha mãe. Ah, mas então o fogão de lenha fica lá, foi só uma Não, memória afetiva. não, o fogão de lenha é um negócio assim, é golpe baixo, né? Ah, entendi, ele é A o gente, concurso. é um negócio. Eu não vou dizer, não sei dizer o que que é o concurso, não. O fogão de lenha, quando a gente sente aquele cheiro como aquela comida, é um negócio mágico, né? Categoria à parte, então. É um negócio. Não são comparáveis, né? Entendi, entendi. Mas assim, existem dois golpes baixos, né? O estrogonofe da minha mãe, Sim. com arrozinho, uma batata sauté, uma De batata carne ou de palha, frango? de carne. Com aquele cogumelo em conserva mesmo. Cogumelo Sim. fresco é uma delícia, né? Mas ela faz da época dela e tudo mais. É perfeito desse jeito, né? É uma delícia. E com um arrozinho, uma batatinha e tal, todo mundo junto ali. Eita. Isso é uma coisa é, incomparável, né? Então a gente tá perto de quem a gente gosta Então a com sua essa refeição comidinha. perfeita é o estrogonofe da senhora sua mãe de carne de boi, com batata palha, arroz e a família na E mesa. a família na mesa, essa é a refeição perfeita. Tem que ter sobremesa? Tem que ter alguma coisa acompanhando? Ah, Não. pode ter sobremesa, mas não Fundamental. é fundamental, não. Nem precisa ter entrada, nem nada. A entrada, o aperitivo, é a gente esperar pelo Estrogonofe. estrogonofe. Show de bola. Girão, muito obrigado por ter participado, cara. Eu aprendi muito sobre queijo. Tenho certeza que nós podemos ter vários outros papos. Vou levar esse requeijão moreno pra sacanear no bom sentido, né, gente? Sacanear os outros falando que isso aqui é bala ou doce, dá pros outros comer. E ver o que alguém me fala, se ele é requeijão ou não. Aprendi barbaridade. Eu tô felicíssimo de saber que tem alguém aqui que fala com tanta propriedade sobre um produto nosso, porque o Brasil, vamos mais pra dentro, é Minas Gerais, é protagonista em queijo, né? Muito pouco sobre isso se fala. Uhum. Se você ligar a televisão no Food Network, vai ter programas sobre vinhos franceses, argentinos e tal. Tudo quanto é lugar. Mas a gente não fala das nossas coisas, né? A gente tem coisas pontuais, então é bom saber que a gente tem um gerador de conteúdo assim. E bom saber que você tem as suas harmonizações, os seus produtos. Você também é consultor, quem mais pode contratar? Ó, basicamente, a gente produz conteúdo, faz os nossos eventos, mas faz eventos para fechados, corporativos e tal, com queijo e outras coisas. Eita. E também fazemos consultoria, mas não nessa área laticínista, né? Como a gente falou ali também, às vezes de produção, né? Ensinar como se produz o queijo e tal. Não é para isso que a gente está aqui, né? Mas uma consultoria no sentido, assim, de atender quem está empreendendo com queijo. Então, por exemplo, a pessoa tem uma loja, ou quer entrar nesse mercado, quer aprender sobre queijo, né? Então, quais são os tipos de queijo, como é que é a melhor forma de vender, como é que se corta, como é que se harmoniza, como é que você descreve o queijo para quem vai comprar, né? Como é que você fala sobre ele, como é que você atende o cliente no cara a cara numa loja ali, né? Ou não tem uma pessoa para atender o cliente, que tipo de informação tem que estar? Na rede social, isso vai estar de que maneira, né, colocada, né? A gente vê muito perfil em rede social de queijarias e tudo mais, a gente não tem vontade de. Vou falar rasgado aqui, a gente não tem vontade de clicar em nada, né? Sim.
Porque tudo muito pasteurizado, né? Então tem aquelas artes assim, muito. Parece que poderia estar em qualquer outro lugar, né? Sim. Por acaso está ali, né? Então a gente, como profissional da comunicação, né, a gente percebe muito isso, né? Que existe essa lacuna, né? Na parte do queijo, isso é um problema grave, está bem disseminado. Então a gente faz isso, produz conteúdo, faz evento e dá essas consultorias para quem está empreendendo na área do queijo, quer aprender como vender mais, vender melhor, compreender o que está vendendo, e saber fazer esses cruzamentos, né, para aumentar o faturamento também, né? Queijo com vinho, queijo com geleia, queijo com pão, Cerveja com queijo com café, cerveja, com fruta café. seca, castanha. E por aí vai. Muito obrigado por ter participado, Girão. Foi um prazer. Nos falaremos mais. Com E eu vou certeza. participar de uma experiência de vocês com a caixinha de mistérios, do Mystery Box. Só queijo cura. Só queijo cura. Bom demais. Esse foi o podcast Tomei Gosto com o Eduardo Girão. Muito obrigado, pessoal, que está assistindo aqui no YouTube, quem está acompanhando também nas plataformas de áudio. Se você gostou desse papo com um especialista, o Girão é especialista em queijo, tem outras conversas também com outros especialistas de outras áreas. No vídeo tem o Bruno Souza, da Academia do Café, que é especialista em café. E no áudio, se você ainda não conhece o nosso podcast em áudio, conheça. É só procurar Tomei Gosto em qualquer agregador de podcast. Tem a Ana Belotto, que é azeitóloga, é conhecida nossa também. O Rodrigo Rezende, que é sommelier de água. Vai ter mais gente do café, que é o Boran 1. Tem o burgomestre Sadi Omnes, que é baterista do Nenhum de Nós, mestre cervejeiro, consultor de cerveja, uma peça raríssima. Tem também o Gustavo Diáquero, que é o seu vinho, falando de vinho, e várias outras coisas. Fique à vontade para navegar. Eu sou Mário Alasca, esse foi o podcast Tomei Gosto, cerveja, café ou vinho. Te encontro numa próxima. Valeu, tchau, tchau.